Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Victor Souza, falando diretamente do dia 18 de junho. Caraca, eu ia falar novembro. 18 de junho. Não vou cortar isso não, vai assim mesmo. Está começando mais um episódio do Midcast Política. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. E hoje aqui comigo temos ele, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Não, porque tem certas pessoas que ainda estão filiadas ao PT. É, verdade. Seguindo a nossa apresentação, temos ele, Diego Schinello. Muito frio aí, Diego? Autoexclusão apostas.fazenda.gov.br. Tempo indeterminado. Acesse agora. Boa, já começa o episódio com dica aqui. Seguindo o nosso sexteto de hoje, temos ela, Thaís Kisuki. Tudo bem, Thaís? Tudo bem. Pode deixar que vocês estão seguros comigo. Seguindo aqui nossa apresentação, temos ela, Ana Raíssa. Tudo bem, Ana? Passeio virtual do Senado, passeio guiado pelo Midcast, R$100 e as vagas são limitadas. Faça sua inscrição no link abaixo. R$100 por pessoa, Ana? Por pessoa. E qualquer pessoa de qualquer idade já é pessoa, então é R$100. Maravilha. E fechando aqui o nosso grupo de hoje, nossa bancada, temos ela novamente aqui no Midcast Política, de volta depois de um bom tempinho aí. Beatriz Falcão, seja muito bem-vinda. Fala, galera, boa noite. O café da Câmara dos Deputados não é bom e é feito num caldeirão fervente. Eu não estou zoando. Boa noite. Boa noite, Jorge. Aqui teve de tudo nessa abertura. Vai ser um episódio tranquilo, episódio rápido. Não tem muita coisa pra falar, né, gente? Então vamos agora aqui para o nosso primeiro bloco. É chegado o grande dia, o mais aguardado pela grande mídia, o dia que concretiza os sonhos mais molhados do terrível editorialista do Estadão. Acharam um petista envolvido com um vorcalo. O senador Jacques Wagner, pausa pra Ana gritar filho da puta, está escrito aqui na pauta. Filha da puta! Líder do governo no Senado, foi alvo hoje, do dia que estamos gravando, da 9ª fase da Operação Compliance Zero. Ao todo foram cumpridos 18 mandados expedidos pelo STF em São Paulo, Distrito Federal e na Bahia. Segundo consta na decisão que autorizou a operação, a PF identificou, abre aspas, elementos indicativos de recebimento de vantagens econômicas indevidas pelo parlamentar, direto ou indiretamente, por intermédio de familiares, pessoas de confiança e estruturas societárias vinculadas ao grupo econômico investigado, fecha aspas. Os elementos citados na decisão apontam que as vantagens incluíam uso gratuito de aeronaves, estruturação de pagamentos, benefícios e aquisições patrimoniais, ingressos para o camarote do show da Taylor Swift em 2023. O senador, que é conhecidamente o Swift, ele é conhecidamente, Diego? Ele já declarou isso? Não faço a menor ideia. Por favor, deixa essa informação. Fica aqui a informação. É um episódio com muitas informações hoje. Entre outros pontos, as investigações apuram se Jacques Wagner teria recebido um apartamento em Salvador avaliado em 2,4 milhões de reais como propina do empresário Augusto Lima. Olha, agora voltaram a usar o termo propina, né, cara? Agora que apareceu alguém do PT, ó. A PF identificou uma conversa de novembro de 2024 em que o senador repassava dados do imóvel a Augusto Lima, incluindo o contrato da construtora, unidade e valor. Além disso, também haveria documentos mostrando os pagamentos feitos à esposa do enteado do senador Boni Bonilha, de cerca de 11... Boni Bonilha? Não. Diego, aí você tá extrapolando. Não, copiado diretamente do site da matéria. O nome do cara... Não, aí eu não sei se esse é o nome da esposa ou o nome do enteado. Da esposa, tá certo, da esposa do enteado. Caraca, Boni Bonilha é bom demais, não melhorou muito ser a esposa do enteado, né? É, mas o nome é maravilhoso. Cerca de 11 milhões de reais do Master por meio de um contrato de consultoria. As investigações apontam que muitos desses pagamentos eram feitos por meio de intermediários que também foram alvos, né, da operação de hoje. O presidente do PT, Edinho Silva, saiu em defesa de Jacques Wagner. No entanto, os demais integrantes da base governista começaram a pressionar pela troca da liderança no Senado. Lembrando que Jacques Wagner é líder do governo lá no Senado. Alguns dizem que o afastamento deveria ter acontecido antes da operação para diminuir a repercussão, porém as ações de hoje foram realizadas sem que o diretor da PF, que está na França acompanhando o presidente Lula na cúpula do G7, soubesse quem eram os alvos e gerou alguma saia justa no governo. Além de Jacques Wagner, outros nomes que também apareceram implicados na última semana foram Alcolumbre e Motinha, em proposta de delação premiada. Segundo o relato, o ex-banqueiro teria feito ao Alcolumbre um pagamento de $30 milhões
cerca de 155 milhões de reais. De acordo com a proposta de confissão, o valor foi depositado em uma conta secreta no exterior e repassado ao parlamentar pelo apoio dado a uma demanda de interesse do Banco Master. E a delação que o Vorcalo propôs, né, foi novamente rejeitada pela PGR. Já Motinha, segundo o relato da PF, gozou de diárias em um hotel de luxo em Lisboa. O documento menciona conversas entre Vorcalo e um auxiliar em que o então banqueiro afirma que precisaria de 2 quartos na cidade para Ciro e Hugo. Ciro, no caso, é o senador Ciro Nogueira, supostamente, né, segundo a PF, a quem Vorcalo daria, nas palavras dos investigadores, tratamento privilegiado, incluindo o pagamento de viagens internacionais, hospedagem e refeição em hotéis de luxo para o parlamentar. Tudo na broderagem. Hugo Mota teria ainda negociado a liberação de um empréstimo do Banco Master para a cunhada Bianca Medeiros no valor de 22 milhões de reais, caracterizando a primeira vez nessa história toda em que alguém usou esse banco como um banco, exatamente. Questionado nesta terça-feira, dia 16, sobre as informações, Motinha disse apenas que está tranquilo, que as investigações e órgãos estão trabalhando e que defende a investigação isenta e imparcial. E aí, gente, finalmente chegou o dia, né? Essa era a semana para a gente falar só do Motinha e do Alcolumbre, cada vez mais envolvidos aí com o Vorcalo, mas eis que, não surpreendendo ninguém, Jacques Wagner foi alvo de operação, algo que já vinha sendo esperado e cantado, sei lá, há semanas, meses, né? E ele continuava ali como o líder do governo, né? Enfim. Inclusive, ele já devia ter deixado de ser líder do governo ali quando rolou aquele moído com o Messias, né? Teria nos poupado pelo menos um pouco desse constrangimento de ter o líder do governo no Congresso sendo indicado num caso desses. Era óbvio que a primeira denúncia contra corrupção ou qualquer coisa que o valha contra parlamentares do PT tinha que ser contra ou algum parlamentar da Bahia ou contra o Quaquá, né? Fosse o Lula, eu já expulsava todo mundo, assim, logo de antemão, já, assim, antes que aparecesse qualquer coisa, né? Fazia uma limpa, tirava o Rui Costa, tirava o Jacques Wagner, tirava o Quaquá, abria espaço para gente nova, arejar o partido e evitar problemas futuros, porque essas pessoas são problema. É o tipo de pessoa que se mete em enrascada e aí leva o nome do partido para a lama, porque aí as redações dos nossos jornalões estão, assim, abrindo champanhe hoje. Eu quero lembrar uma coisa, antes de tudo. Primeiro, né, já tinha que... Jacques Wagner, enfim. Mas, assim, essas notícias que envolvem Vorcalo, do Negroni, elas estão muito folclóricas, né? Então, assim, essas broderagens, esses negócios aí de meu amigo, de nananã. Mas a gente não pode esquecer que a gente ficou sabendo da existência desse senhor naquela notícia que ele tinha mandado simular um assalto para arrancar os dentes do Lauro Jardim. Então, tudo é muito, muito meio folclórico e engraçadão agora, mas esse homem é mafioso. E aí você ter tanta gente do governo envolvido com máfia desse tanto, né? Não que para ele seja novidade, né? Mas é pra gente, assim, pra gente não ficar com essa impressão de que é muito dinheiro e oba-oba só. Não é só muito dinheiro e oba-oba. É bandidagem, dá pesada. Não, já viu Sicário, se matou Sicário, cara. No segundo que caiu na cadeia, se matou. Sim, matou. Agora saiu aí também uma nota na imprensa dizendo que ele tinha mandado moer a empregada de alguém, assim. Ou seja, essa empregada viu alguma coisa sobre alguma coisa. Ele é um perigoso da pior espécie. E quem anda com essa gente, né? É o contrário de não anda só. Essa gente anda sozinha. Essa gente é do mal. Então, isso inclui, sei lá, Jacques Wagner, se tá nesse meio. E eu concordo com Thaís, assim. Essa gente não... São pessoas que toda vez que aparece uma coisa relacionada, às vezes até uma cadeirada num bar só, assim, você fica pensando, por que tá no partido? Por que ainda tem essa relevância? Por que sabe, representa uma coisa ou outra? Não tem por que segurar essas pessoas, né? O Jacques Wagner não é de hoje que tá sabotando o governo, não é de hoje que tá sabotando o PT. Porra, é difícil, viu? E aí é dar de mão beijada pras redações, pra oposição, esse tipo de coisa. O Flavinho Desmaio hoje falou que foi um alívio
alento descobrirem isso sobre o Jacques Wagner. Olha só, eles ficam caçando, sabe, que alento, meu filho, é o máximo. Eu torço para que, imagino que é o máximo que eles vão ter de envolvimento de PT ou de alguém que não seja deles nisso, mas pra gente que tá aqui xingando o Jacques Wagner há quantos anos, infelizmente não é uma grande surpresa. É um assim, porra, tinha que ter evitado. Mas não é uma surpresa, jamais imaginaria. Pelo amor de Deus. Sim, infelizmente. Só um adendo aqui, Rodrigo, que tudo isso supostamente, né? Supostamente ele teria recebido. Sim, a gente está comentando tudo que a mídia está. Que a PF diz que supostamente. Isso, sim. Né, não, estão comentários em cima de comentários. A gente está comentando as investigações, mas assim, não tenho expectativa de que a coisa pare por aí. A gente já percebeu que os esquemas envolvendo toda a rede do Banco Master, eles são muito extensos. Então, a probabilidade de terem parlamentares menores, vamos dizer, não chega a ser um baixo clero, mas parlamentares menores envolvidos com isso são muito grandes. A gente está falando aqui, sempre que sai notícia, são os nomes mais elevados, né? Inclusive a própria Polícia Federal. A Polícia Federal está fazendo investigação, mas também tem ex-integrantes da Polícia Federal que eles estão envolvidos nesses esquemas e os nomes eles fazem parte disso também. É muita gente. Então podem ficar na expectativa de que no correr desse ano vai aparecer ainda muito deputado, muito senador, prefeitos, vereadores e governadores que em alguma medida tocaram nesse cupinzeiro. E isso porque você tinha investimento de toda a espécie circulando por uma série de entidades financeiras aí. Então não é tão simples de você falar, vai parar por aqui nesse nome. E esse também é o motivo pelo qual o Davi Alcolumbre não dorme há 6 meses. Davi Alcolumbre, ele esqueceu, ele é uma insônia absurda, ele tá completamente travado, ele tenta se deitar e ele fica visualizando, assim, fica contando neglones e não consegue dormir. Mas também é um dos motivos pelos quais se espera que você consiga estancar alguma sangria, porque se chega a revelar aparentemente o peso do que está por trás dos esquemas do Alcolumbre ali, isso seria uma destruição de parte da República, né? É o que se aventa. Então tem, sim, uma movimentação forte do Alcolumbre para poder parar um pouco com essa... O próprio STF também tem suas disputas internas com relação a isso, né? Por mais estranho que pareça, mas o Mendonça, ele que está encarregado desse caso, ele é um dos poucos ali que tem batido mais firme, falando, não, vamos continuar com as investigações, porque ele tomou para si essa ideia de que se ele leva essa investigação com o rigor que deveria ser levado, ele compraria o seu ingresso para ser levado a sério na corte, porque até então ele não é tão levado a sério. Então isso seria uma marca dele, seria uma troca de identidade, ele não seria mais só o indicado do Bolsonaro, ele passaria a ser um ministro mais levado a sério. Mas isso faz com que ele tenha atritos contra os ministros ali, inclusive com o Gilmar Mendes, e ninguém quer entrar em atrito com o Gilmar Mendes. Então ali de um lado a gente tem a Polícia Federal, o Ministério Público, o André Mendonça, e do outro a gente tem Gilmar Mendes, Alcolumbre, Jacques Wagner, e tá essa disputa correndo. Para não parecer também muito negativo, eu vou dizer que por mais que nos irrite, que agora a imprensa, ela, como a gente já esperava, vai cair em cima, vai resgatar termos como propina, vão ser semanas aí de manchetes e mais manchetes, antes isso ter sido revelado agora do que daqui a 2 meses. Porque as chances de você ter novas revelações que elas chamem mais atenção, coloquem essa situação do Jacques Wagner em segundo e um terceiro plano nos próximos 2 meses, elas são muito grandes. Então agora você está nessa situação. Ou você estanca a sangria para impedir que um nome como Alcolumbre ele caia, ou você vai ter revelações, porque se começa a revelar o envolvimento do Alcolumbre em toda essa história, isso aí é o tipo de fato jornalístico que inevitavelmente suplanta o envolvimento do Jacques Wagner. Aí fica a questão, qual vai ser o comportamento do governo, qual vai ser o comportamento do PT com relação ao Jacques Wagner nesses próximos 2 meses, porque aparentemente não tem uma resposta imediata, uma ação imediata. O Lula ficou nisso, a gente vai se reunir, a gente vai conversar, e a resposta do Jacques Wagner, a gente vai se reunir, vai conversar sobre a liderança do governo, sem conversar com ninguém, sem avisar ninguém, e dar uma entrevista ao vivo na Band News. E falar que, olha, sim, eu me encontrei 2 vezes com o Vorkalo, mas eu não recebi dinheiro nenhum. Ou seja, ele já começou a
admitir a situação. Ele já colocou mais água no feijão. Foi isso que ele fez e é um desrespeito enorme, porque logo depois dessa situação, o Lula dá a declaração de que a gente vai se reunir, a gente vai conversar. E ele não espera a conversa. Ele não espera para entender qual vai ser a estratégia do partido dele. Já faz muito tempo que ficou descarado que o Jacques Wagner é um sabotador do governo. Então a gente tenta... O Jacques Wagner está dentro dos piores inimigos do PT. Atualmente no país é o Jacques Wagner. E tá aí os motivos, cada vez mais explícito. E aí, Bia, que só você viu diretamente do Congresso, parafraseando uma chamada futebolística em clima de Copa do Mundo? Cara, eu não vi nada. Antes de tudo, gostaria de deixar muito claro que eu não vi absolutamente nada. Mas, assim, só comentando, e não sobre esse caso em particular, mas, assim, falando de esquemas de corrupção como um todo, e supostamente esquemas de corrupção, naturalmente, né? É muito natural que aconteça isso que o Rodrigo ventilou agora na fala dele, que é a gente vai começar a ver outras peças desse dominó surgindo e eventualmente caindo também. Porque, assim, pensando no ponto de vista de muita racionalidade, e aqui eu tô sendo bastante fria, tá? Eu não estou, por favor, não achem que eu estou fazendo juízo de valor disso, mas não faz muito sentido você comprar um político, ou você ter um político te apoiando do ponto de vista de você dar mesadinha para ele, você paga viagens internacionais, ou você paga ingresso de show e tudo mais. Não faz muito sentido. Porque pensando do ponto de vista de votação de Congresso Nacional, você precisa ter apoio. E esse apoio, ele se dá em números mesmo, né? Você não adianta ter uma pessoa, um político de peso apoiando você. Você precisa ter uma quantidade razoável. Então é natural que nesse tipo de caso, assim como aconteceu em tantos outros escândalos aí de corrupção, a gente veja o primeiro cair, e quando o primeiro cai, a gente vai vendo uma sequência de outros nomes aparecendo e tal, e não raro, esses nomes são conectados ao governo. E aí é aquilo, né, assim, tem um pequeno paradoxo, né, paradoxo, que chama isso daí, como diz o poeta Renan, do Choque de Cultura. O paradoxo é que quando você está fazendo política, na prática, você tem que abrir certas concessões para gente que é muito poderosa, mas não necessariamente caiu ou tem a expectativa de cair tão cedo, mas eventualmente pode cair. E isso acontece repetidas vezes ao longo da história da política brasileira e ao longo da política mundial também, né? Sejamos francos, não é nenhuma jabuticaba brasileira isso. E eventualmente você pode acabar fazendo, né, parcerias políticas no sentido mais republicano possível, mas parcerias políticas com pessoas que estão eventualmente na mira de alguma investigação ou que já cometeram ilícitos no passado e que esses ilícitos podem vir a público em algum momento, enfim. Então isso não é exatamente incomum de acontecer. Acho que esse caso do Vorcaro, ele é bastante emblemático porque, como Ana Raíssa bem lembrou, não é só uma questão de estava dando dinheiro aqui, ali e tudo mais, tem outras tantas questões envolvidas, né, assim, fora essa grande permeabilidade, eu acho, que ele tinha também na política, que é bem estranha, né, bem curiosa. Acho que cabe uma investigação maior sobre isso, porque, e aqui eu falo como lobista, né, não é simples você ter acesso a esse tipo de pessoas de maneira natural, né, você não fica amiguinho de político da noite pro dia, você não fica amiguinho de ninguém, né, gente, assim, vamos falar a verdade, né, porque políticos são seres humanos também, ao fim e ao cabo, você não fica amiguinho de ninguém da noite pro dia, então você não consegue acesso, por melhor lobista que você seja, a um nível, a políticos de alto escalão assim, né? Simplesmente porque você é um cara legal com uma harmonização facial. Não é assim que se faz. Tem que ter algum nível de permeabilidade que eu, honestamente, desconheço. Acho que tem caroço demais ainda nesse angu. Se eu pudesse apostar, eu acho que essa história aí tá só começando. E tanto tem mais angu nesse caroço que as tentativas de delação ficam sendo negadas, né? Porque ele está querendo entregar quem já caiu. Ou seja, tem mais gente para cair. Então a PF já deve ter indício, mas ainda não deve ter conseguido prova. Então acho que esse processo de negar isso vem muito nesse sentido. E aí a gente vem, né, para o que seria o foco da semana antes do Jacques Wagner, que era Motinha e Alcolumbre, que ainda não tinham sido citados, né, até essa semana. Mas que a gente já tinha cantado a pedra aqui, né? Que essas últimas atitudes
atitude do Alcolumbre, esse vai e volta, essa soberba dele estava dando a entender que ele estava nervoso, né? Que ele estava aí prevendo que alguma coisa ia rolar, e aí já chegou, né? E assusta um pouco o vulto das somas, né, velho? Assim, nunca foi um troco de pão que esse cara deu para ninguém. É sempre 300 mil para cima, que com 30 milhões de dólares, alegadamente, né? E é muito maluco, velho, a gente pensar nisso, assim. E como a Ana disse, né, o pessoal falou, um cara bandido, né? Não é simplesmente um milionário excêntrico que gosta de dar presentes. Esse tipo de pessoa, ele paga por bens, ele paga pelo que ele queria, né? Por um serviço muito bem prestado. Que dirá o Ciro Nogueira, né? Que toda semana, daqui a pouco, descobri que ele limpava a bunda do Ciro Nogueira toda noite antes de dormir. É muita mordomia, cara. Então, tem mais gente para ser implicada nisso aí, né? E essa delação, se um dia vier do jeito que vai ser útil, eu acho que vai desmontar bastante coisa aí. Estamos falando aí da delação que foi rejeitada, né? Na última, o Mendonça, inclusive, comentou, né, no plenário, que chegou uma proposta, né, por um advogado, e ele disse: perderam o pudor, queriam fazer uma delação seletiva na minha cara. Eu disse: não faço questão de delação. Agora, delação seletiva comigo não. Que é até meio doido, né, pensar que o advogado vai lá, conversa com o Vorcalo: olha só, meu irmão, tá ruim a coisa pra você. Tal a gente fazer uma delação, se espelha no caso lá do Cidinho, tá de boa agora, pegou 2 aninhos só, ainda incondicional, tranquilo. E aí o cara faz uma delação, a princípio, né, pra PF, que já tem um monte de celular, já tem um monte de informação com ela, completamente assim, sem qualquer fundamento, sem entregar nada de novo, né? Então, assim, realmente não entendo o papel do advogado num caso como esse, né? Parece que o cara não entende o que ele faz, né, bicho? Que vai ser assim, não, bora contar só metade aqui e vai colar. Porra, pois é, porque uma coisa... Porque só ele é malandro, o resto é tudo otário. Só a mãe dele teve filho esperto, o resto é porque otário. Assim, ou alguém tá aqui, ou o Vorcalo tá mentindo sem menor pudor, como disse aqui o Mendonça, pro próprio advogado, né, o que não é muito indicado, ou o advogado tá querendo dar um desperto mesmo, porque... Pô, mas o advogado tem que ser mais esperto que isso, né? O cara tá mentindo pra você, tá contando umas coisas que não... Você vai ficar toda hora batendo na porta lá do, então PGR, tem uma coisa pra falar. Pra PGR ficar falando, não, esse babado é fraco. Ou então, assim, tipo, não, então, ele quer falar que fulano fez... Tá, mas fulano já tá preso. A gente já sabe, a gente já sabe. Porra, que burrice do caralho. Sabe o Aí não venha me dizer que você aceitou ser advogado dessa figura e você não sabe do que se trata. Não, por favor. Exatamente. Você sabe quem é que você decidiu defender, assim, e até onde dá pra ir. Inclusive, nesse caso, o advogado ele tem consciência de que, olha, eu não tô aqui pra advogar pela inocência desse sujeito, não é isso que eu tô fazendo aqui. Mas aí tem também um outro lado que é sempre bom lembrar. Eu espero, ainda bem que eu não fiz direito, porque imagina o risco de algum momento da sua vida você ser um advogado da máfia. É você entrar, cara, você tem que saber até onde vai o passo, porque se você der 2 passos além do que você ia dar, acabou. Você nunca mais sai daquilo, esquece, você nunca mais vai ter uma vida normal, você não vai poder sair de férias com a sua família, você não vai poder ter um cartão de crédito normal, você não vai poder, nada, acabou, cara, você vai estar na máfia pro resto da sua vida. Então quem aceita fazer esse tipo de defesa também, né, ou a equipe de advogados que aceita fazer isso, tem que ficar andando numa corda bamba, porque qualquer momento você pode cair pro lado errado e não voltar mais. Agora, uma coisa que eu queria perguntar pra Bia, aproveitando que a gente tá tendo a presença dela aqui, pra audiência rotativa do podcast, né, a Bia já até comentou aqui na fala dela que ela é lobista, então assim, ela tá sempre ali no Congresso. Eu queria saber, Bia, quando que foi normalizado dentro do Congresso, você tem essa informação, do presidente da Câmara via público e falar abertamente, não, realmente eu viajei no jatinho do Vorcalo, o cara que provavelmente fez aí o maior crime fiscal da história do país, e tá de boa, como se fosse uma segunda-feira, como se tivesse pego carona com um brother para poder ir para o Congresso trabalhar, sendo que ele foi para Lisboa e teve um hotel de luxo pago pelo Vorcalo. Eu não consigo entender essa normalização, a cara de pau que a galera tá tendo para falar, não, eu viajei
mesmo e tá de boa, não tem nada demais nisso, não. Então, eu não diria nem que foi normalizado, é que, assim, existe realmente uma zona cinzenta na nossa legislação, especialmente na lei anticorrupção, porque a gente tem, de fato, algumas coisas que elas são de interesse público. Então, por exemplo, vamos supor que eu sou uma grande empresa e que eu quero chamar um deputado XPTO, não interessa quem seja, pode ser qualquer deputado, grande, pequeno, baixo clero, médio clero, não interessa. Eu quero chamar um deputado ou meia dúzia de deputado para ir palestrar no meu evento que eu vou fazer lá em João Pessoa. Eu posso fazer isso. Eu posso pagar passagem, eu posso pagar hospedagem, né? Isso daí tá dentro dos limites da lei anticorrupção brasileira. Óbvio. Pode pagar um hotel, a suíte presidencial pro cabra? Não, você tem limite, né? Você tem limite de gastos, você não é dinheiro infinito. A ideia é que você pague pelo interesse público, porque essa pessoa vai, de repente, para esse evento, e esse evento terá especialistas, e aí esses especialistas vão passar conhecimento também para esse parlamentar, e esse parlamentar vai voltar para Brasília trazendo esse conhecimento. Isso no mundo da teoria, tá? No mundo onde as coisas são bonitas. Então, existe essa possibilidade é perfeitamente legítima, é perfeitamente legal, não tem problema nenhum. Acontece, no entanto, que na hora que a gente vem para a prática, né, para o mundo real, existe uma linha tênue aí que não, mas se eu posso pagar o voo, por que você não vai de jatinho? Porque eu tenho jatinho. Então, já que eu te pagaria o voo, mas eu tenho jatinho, então entra aqui no meu avião e vamos embora. Existe isso, né? Existe. Aí, linha tênue, tá? Isso é crime? Cara, em teoria não, mas é moralmente contestável? Putz, bastante, né? Se a gente for parar para pensar que nem todo empresário brasileiro vai ter jatinho para enfiar um parlamentar dentro do avião para poder fazer o cara palestrar XPTO. Então, assim, existe uma desproporção, e essa é uma conversa que a gente tem há muitos anos no Brasil, tanto sobre a regulamentação do lobby, quanto a própria lei anticorrupção de modo geral, porque existe sim uma desproporção, existe sim uma desigualdade muito grande de poder, e esse poder quem te dá é realmente o dinheiro. Se você tem dinheiro para enfiar o cara dentro de um jatinho, ou se você tem dinheiro para pagar uma passagem com 6 escalas pro cabra ir para sua cidade, pro seu estado, sei lá o que, dar uma palestra, participar de um evento e tal, no final o resultado é o mesmo, mas na prática a coisa funciona diferente. Então, é claro que é muito mais fácil quando você tem esse poder monetário, quando você tem dinheiro pra caralho pra queimar e pra pôr na mesa e pra falar, não, pô, entra aí no meu jatinho, vamos comer um caviar e tomar uma champanhe e é nóis, e não tem problema nenhum. E fatalmente, né, gente, e eu acho que isso é natural do ser humano, acho que ninguém tá imune a isso, você se acostuma com esse tipo de coisa. Esses políticos, eles estão muito acostumados a esse tipo de tratamento, e aí quanto mais alto clero você vai se tornando, mais você vai se acostumando com esse tipo de tratamento. Veja, o cabra que é um político de primeira hora, ele jamais vai entrar num avião caindo aos pedaços, num teco-teco para ir dar palestra. Claro que não, gente, o homem tem mais o que fazer, tem gente se estapeando por causa dele, sabe? Então, entra num lugar também que é uma zona de quase que de costume, sabe? Não, já fiz isso tantas vezes, nunca deu nada. Então, assim, de novo, a mesma coisa que a gente vai comentar, acho que daqui a pouco, né? A questão do ingresso do show da Taylor Swift. É crime? Cara, não é crime. Não é crime. E eu acho importante pontuar isso, porque fatalmente a gente acaba ficando muito puto com isso, e puto com razão, porque querendo ou não, né? Isso é moralmente contestável de várias formas, mas não é crime. Então isso tem que ficar muito claro. Existe uma zona cinzenta na própria legislação brasileira que é bastante permissiva e que ela tem esse caráter de ser permissivo justamente para que os políticos não fiquem enclausurados em redomas de vidro e você não possa ter acesso a essas pessoas, você não possa ter a opção de pagar para o cara dar uma palestra, por exemplo, no seu estado, ou, eu tô falando de palestra, tá, gente, mas aqui, foda-se, imagina só que você quer convidar o cara para ir conhecer uma política pública que deu certo no seu estado, o que é perfeitamente legítimo. Isso acontece muito entre deputados estaduais, né? O deputado sai lá da puta que pariu, vai lá pro sul, pro norte, pro nordeste e tal, para conhecer uma política pública que está funcionando perfeitamente bem em outro estado. Então, isso é possível de ser feito, isso é legítimo e tal. Mas, de novo, existe uma zona cinzenta e aí, fatalmente, a gente cai nesse tipo de probleminha
linha que é no mínimo estranho. Perfeito, Posso perfeito. comentar um negócio aqui até para ficar de explicação por cima da fala da Bia, que é... Você tem 3 infelizmente- segundos. Tá, Tô infelizmente zoando, vai. o Brasil não é um país comunista. Infelizmente o Brasil não é um país comunista. Infelizmente a gente não tem tudo estatizado no Brasil. Muito triste. Mas isso faz com que uma boa parte do nosso investimento público, das nossas obras, dos nossos projetos, que eles são projetos públicos também, em municípios, em estados, eles ocorram junto com empreendimentos privados, junto com a iniciativa privada. Então, por mais que pareça estranho pra gente que os nossos políticos eles sejam próximos de empresários, eles tenham esse envolvimento, isso é necessário, isso é fundamental. Você não consegue ter nenhum tipo de desenvolvimento estrutural e econômico no Brasil se os nossos políticos eles não tiverem em contato com o empresariado. Essa é assim que funciona. Então, isso é necessário também. Não daria para essa lei, ela é cinzenta, como a Bia falou, mas ela não poderia ser extremamente rígida, porque se a gente coloca uma limitação esdrúxula em cima de qualquer contato entre políticos e empresariados, você não consegue reformar a rodovia que passa pela sua cidade, cara. Você não consegue construir um novo edifício, você não conseguiria, inclusive, fazer o Minha Casa Minha Vida, tá ligado? Não dá para você fazer política pública no país que a gente vive sem você ter esse contato direto entre o nosso legislativo, principalmente, e a iniciativa privada. Então é necessário ter margem, é necessário. Mas aí os problemas acontecem. Só para fechar, assim, o Lula, ele tem audição seletiva, né? A gente comenta que ele é nosso ouvinte, mas em relação ao Jacques Wagner, ao Quaquá, acho que ele não costuma ouvir, não, o episódio, né? Quando chega nesses momentos, ele pula, porque a gente já tá aqui falando isso há muito tempo, né? Mas, enfim, agora não adianta mais o mínimo que a gente espera de hombridade do Jacques Wagner. Sei que é pedir muito, mas é pedir o boné dele e sair da liderança do governo, né, cara? O mínimo do mínimo que a gente espera, mas vamos ver o que vai acontecer. Será que semana que vem teremos atualizações, novidades? Sei, né? Vamos ver. Não, Eu mas você não vai desejo, passar pra gente mas eu não espero, não. Aí? É o quê? As músicas que foram tocadas no show da Taylor, não era esse Tinha o ponto isso? principal? Ué, A gente tinha combinado isso? Vocês têm em mãos aí? Não. Sei, não tenho essa informação, não. eu tava aqui na expectativa. Você tem essa informação, Diego? Você que fez o texto da pauta, eu só organizei os links. Se tem muito Não texto... faço a menor ideia. Então tá bom, então vamos seguir aqui, né? Porque a gente vai falar o quê? De pesquisa, olha só, pesquisa, tema recorrente aqui nos nossos episódios, principalmente Ana e Rodrigo adoram. Vamos descobrir hoje se Bia adora também. Então vamos lá, ó. Pesquisa... Bia já tá fazendo não aqui na tela. Pesquisa Apex Futura, divulgada na última terça-feira, dia 16, né, mostra que no primeiro turno o Lula aparece com 41,6% e o dono de loja de chocolate tem 34,1%. Em seguida vem Ronaldo Caiado com 4,5%, Romeu Zema com 3,5%, Renan Santos do Missão com 2,3%, Joaquim Barbosa com 2,1%, Cabo Daciolo com 1,1%. Caraca, o partido Daciolo Mobiliza, eu não lembrava disso, com 1,1%, e Augusto Cury do Avante com 0,9%. Coitado do Cury, né, cara? Eu Vai já ia ser dessa perguntar se vez. Mobiliza era aquela locadora de carro. Parece, De patinete parece elétrico. Haha. Ai, ai. No segundo turno, Lula tem 48,1 contra 42,9 de Tari Flávio. Já na pesquisa CNT/MDA, no primeiro turno, Lula aparece com 41,8, Flavim Desmaio com 28,2, Ronaldo Caiado 4%, Romeu Zema 2,8, Joaquim Barbosa 2,3, Renan Santos 2%, Michel Temer, cara, que isso? Michel Temer com 1,9. De onde surgiu essa ideia, cara? Que loucura foi essa? Meu Alguém Deus abriu o do caixão. céu. Cara. E Augusto Cury, 1,8. Brancos e nulos, 7. Indecisos, 7,9. E no segundo turno da pesquisa CNT, Luiz Inácio aparece com 49,3 pontos percentuais contra 36,8 do filho do Queiroz. Em todos os outros cenários testados pela pesquisa, Lula ganha, com destaque para cenários com Renan Santos, do Missão, Augusto Cury, do Avante, Michel Temer e Joaquim Barbosa, que aparecem ali com cerca de 25% a 28%, e o Lula aparece ali na faixa de 47% a 49%, mostrando que muito mais gente bebeu detergente do que a gente imaginava. E aí, felizes com mais esse resultado? Comentários rápidos aqui. Começar pela Bia. Bia falou que não gosta de pesquisa, Bia. Gente, eu tenho uma opinião
extremamente polêmica e controversa sobre pesquisas eleitorais. Ih, rapaz, se você preferir Ai. não tecer ela aqui, fica tranquilo, mas se quiser tecer, ela pode ficar à vontade também. É que assim, quem quiser cancelar, deita na BR, tá? Fica à vontade. É que assim, eu não vejo interesse público relevante em pesquisa eleitoral, especialmente em pesquisas eleitorais que acontecem uma vez por semana. Eu acho que isso só favorece a briga partidária, isso só confunde o eleitor na ponta, isso tem algum caráter determinístico para o eleitor, especialmente para aquele eleitor que está indeciso, que vai ser o eleitor que no final das contas vai em quem tá ganhando, e o que é péssimo, porque aí eu não quero dizer que você tá guiando a escolha dele, mas de certa maneira você meio que tá, porque se ele não tem uma decisão formada e você fica chuchando na cara dele, ó, fulano tá ganhando, fulano tá ganhando, fulano tá ganhando, ele pouco provavelmente vai se dar o trabalho de votar numa pessoa que não tem chance de ganhar. Então eu acho que isso induz em alguma medida o comportamento do eleitor. De novo, acho que especialmente nessa quantidade de pesquisas eleitorais, eu não acho que haja interesse público nelas. Mas é fato, deixando a minha opinião personalíssima de lado, é fato que a gente começa a ver aqui uma mudança de expectativas, especialmente em relação àquilo que a gente tinha alguns 2 ou 3 meses atrás, que essa distância numérica entre o Flávio e o Lula estava bem menor. E agora a gente começa a falar de uma distância que já está fora da margem de erro. Então já começa a ficar um pouco mais confortável. Claro, tem muita água ainda para passar por debaixo dessa ponte, a gente ainda está em junho, daqui até outubro tudo pode acontecer, tudo pode mudar e tal. Mas essa distância numérica se alargando dá um certo conforto para a campanha de Lula, com certeza. Nossa, quando você falou que ia ter uma opinião polêmica, eu pensei, sei lá, que você falou, olha, eu já terminei com um cara porque ele tinha kink em pesquisa. Aí falar, poxa, meu Deus. Não, mas isso aí tá tranquilo. Inclusive, eu tendo a concordar, e acho que a gente precisaria ter uma regulamentação de divulgação de pesquisa, porque pesquisa virou peça de campanha antecipada, virou peça de campanha não regulamentada. Virou. Concordo plenamente. Virou. Isso é foda, Eu tô sempre ao lado da pesquisa da CNT, que tá sempre mostrando ali o Lula com a distância confortável. É o que tem me tranquilizado ao longo desse ano. Você gosta da pesquisa da CNT porque eles perguntaram sobre a Copa, para quem leu aí as 93 páginas do relatório. Eu não sabia dessa informação, mas gostei também. Cantado sobre a Copa. Para o terror de Ana Raíssa. Eu também achei que, sei lá, que a Bia ia falar uma coisa assim, eu não acredito em pesquisa, eu acho que é tudo comprado, alguma coisa assim. A gente discutiu, acho que tem uns 2 episódios, Rodrigo e eu falamos sobre isso, né, sobre principalmente o interesse de que pesquisa sem método algum, ou com os métodos mais safados possíveis, estejam aparecendo com tanta frequência, que é para induzir eleitor mesmo, é peça de campanha. E aí eu repito o que eu venho dizendo, as pesquisas, elas se propõem a um papel que eu acho que é esse mesmo, que a Bia falou, que não era tão assim até bem recentemente, sei lá, da última eleição ou da eleição antes da que o Bolsonaro ganhou para cá. E por quê? Porque se fortaleceu essa ideia, essa narrativa furadérrima da extrema-direita de que pesquisas não são verdade e a urna eletrônica não funciona. Então eles têm um discurso para fora, para o seu eleitorado, de que pesquisa não é manipulada, que pesquisa não dá... como é que você pega 2.000 pessoas e isso reflete o pensamento de 170 milhões? Então, eles colocam um método científico por trás da pesquisa em xeque e tentam reforçar essa ideia de que a urna eletrônica não é verdade, que votação não é verdade, só que para dentro eles têm investido cada vez mais em pesquisa porque eles sabem que existe um método ali por trás e que isso, e principalmente essa quantidade de pesquisa, vai induzir o eleitor que está ainda naquele modo Bolsonaro, assim. Eu vou votar em quem estiver na frente. Eu conheço uma pessoa, e não é qualquer pessoa, não é um eleitor médio, não é uma pessoa desligada, não é uma pessoa que não trabalhe com política, que na eleição
passada, a gente se despediu sexta-feira, assim, no trabalho, e ela me falou que não sabia em quem votar e que no final das contas provavelmente ia votar no Lula porque ele estava na frente. E não é uma pessoa que não tenha possibilidades de ter um pensamento mais profundo que isso, sabe? Então, acontece, e a extrema-direita sabe disso. E aí ela tem afogado a gente com essa quantidade terrível de pesquisas. Mas aí vai se formando esse cenário de que você começa a perceber essas tendências por trás dos institutos. Então, a gente começou, o Rodrigo já falou longamente aqui sobre essas pesquisas que são feitas, que não são pesquisas, né, que são links, que você é impactado nas redes sociais e que você marca lá e que você pode compartilhar com todo mundo e como esses resultados vão se agrupando em menos ou mais vantagens para o Lula, de acordo com o interesse dessas pesquisas. E aí a coisa vai ficando mais clara a que servem essas pesquisas e os institutos e quem paga por essas pesquisas, qual o interesse de quem está por trás e tal. E aí eu concordo com o Vitor, mas por motivos diversos, que não a Copa do Mundo, de que essa pesquisa CNT-MDA ela é a mais confiável. E aí a gente, quando a gente falou mais longamente sobre pesquisa no outro episódio, a gente comparou, inclusive, Rodrigo e eu, a diferença nos valores que são pagos. Uma pesquisa de opinião é uma coisa caríssima, caríssima. A gente está falando de centenas de milhares de reais, porque você tem que pagar o pesquisador o cara bater perna no sol e abordar pessoas. Não Então, só no sol, porque nessa pesquisa da MDA, você abordou as pessoas à noite, porque senão você não teria indicação de voto para o Michel Temer. Exatamente, à noite na lua cheia. Então, são datas muito específicas. E aí, quiçá não foram contratados morcegos, a gente não sabe. Provavelmente foram. Caraca, imagina o morcego atrás da pessoa à noite. Por favor, botar no Temer. Só o sonar ligado, ó. E aí, você tem uma diferença absurda, abissal, abismadora entre o que se paga para um instituto sério de pesquisa e pro cara que abriu um CNPJ anteontem para te induzir a votar no Renan Santos, sabe? E então até a diferença financeira atrás disso, né? E aí tem isso, quem paga por essa pesquisa é quem, né? Tá bom, a CNT-MDA foi a Confederação Nacional do Transporte, que você tem ali um lastro por trás dessa pesquisa e de outras. E aí quando tem lá a rebimboca da parafuseta lá, que tem um CNPJ meio obscuro e pagou 20 mil reais por essa pesquisa, aí você já começa, ou deveria começar a desconfiar, né? Então essa da MDA, não só por dar mais vantagem ao Lula, mas também por ter sido a pesquisa que acertou os números da última eleição. Então mostra-se mais confiável. E só que, claro, fica essa briga que a Bia puxou aí a discussão ela achou que ia ser polêmica e, na verdade, ela conseguiu um monte de gente para concordar com ela, que é o do a quem serve todos os dias você abrir e ter institutos que você nunca ouviu falar, com nomes esdrúxulos, apontando que fulano de tal está com não sei quanto por cento, e escondendo o fato de que é muito provável que Luiz Inácio tenha votos válidos suficientes para levar essa eleição no primeiro turno. E por falar em escondendo, Ana, eu abri aqui o Instagram para postar uma selfie, e aí eu vi uma notícia que... Prioridade, né, gente? Lógico, lógico. Foi na hora que ela botou a câmera ali, desligou a câmera. Ainda fechou a câmera pra gente não ver a selfie, se a gente quiser ver. Não, menina, eu tava gravando aqui, aparecendo na hora. Eu fechei a câmera porque eu dei um cheiro no meu gato e comecei a espirrar. Aí eu tive que ir no banheiro pra resolver isso. Aí ficou muito tempo se olhando assim na câmera ali, a gente falando e ela se olhando e pensando, mereço uma selfie, Eu pensei que ela ia pegar o celular, colocar assim, né, pra pegar a tela do computador e falar, nossa, noite com os meus amigos. E a gente vou fazer isso no próximo episódio. A galera da internet. Galera da internet. Mas enfim, aí eu abri o Instagram e aí eu vi pesquisa no perfil da UOL. Flávio Bolsonaro na frente de Lula. Eu pensei, oxi, o que aconteceu aqui? O que é isso? Aí eu parei, né, pra prestar atenção. Aí eles estavam mostrando o resultado em São Paulo. Tá vendo como é? A proposta é essa? Foda-se o que o povo assim, de São Paulo pensa, filho. Eu não quero saber quem São Paulo vai voltar para presidente. Se fosse para governador, né? Podia até ser. Aí eu queria saber menos ainda.
Problema deles, né? Agora, eu achei engraçado que na Apex Futura a vantagem do Lula está considerável, e essa foi uma pesquisa que não tem muito tempo, o Tyler Flávio estava divulgando, mostrando ele na frente no segundo turno. Então, assim, se até na Apex Futura tá mostrando o Lula com uma vantagem considerável, é porque eles devem estar muito preocupados, né? Porque essa foi uma pesquisa que eles mesmos divulgaram recentemente. E o que eu acho interessante é como a Ana falou, né? Tem um fundo, né? Tem o método da pesquisa, ele revela realmente uma questão e é isso, né? Você vê gente que estava ali com 2% da intenção de voto no primeiro turno, sobe para 30% no segundo porque é contra o Lula, reforçando a importância de votar no primeiro turno, para acabar no primeiro turno, porque para esses 28%, 30% de qualquer maluco, de qualquer poste que for ver, Caiado tá com mais, tá com 30 e pouco, para isso, com lobby de governador, de deputado, com repasse, com compra de voto, com todo o circo que a gente sabe que a direita sempre faz em eleição, para isso virar em um segundo turno, a gente sabe que não é impossível. Então, eu quis ressaltar esse dado, né, que gente que tinha 1% no primeiro turno sobe para 30% no segundo, para a gente ver a importância que é, né, pegar esses 41,8% aí do Lula no primeiro turno e transformar em 50%, né? É importantíssimo isso, porque a gente está falando aqui, a Ana Raíssa é a maior arauta do Lula no primeiro turno, e a pesquisa ajuda a gente a ver isso com mais clareza, inclusive, né? E aí vamos falar do método da pesquisa aqui, Vitor, já que você deu todo esse tempo para um assunto tão, né, instigante. Pega a pipoca, Thaís. Você tem 2 minutos, Rodrigo Hipólito. Tem mais 2 minutos aqui. Vamos lá, pode relógio colocar o cronômetro. Manda ver, coloca o cronômetro aí. Vou respeitar o tempo. O tempo, Vitor, tempo. 1 minuto e 58, Rodrigo. Vamos lá. Cara, o método da MDA é muito bom. A gente está falando aqui das diferenças deles, né? Aqui a gente tem dados, eles são mais confiáveis porque eles são mais específicos demograficamente. Então você vai de uma escala bem mais ampla, você pega os recortes socioeconômicos de uma escala bem mais ampla e você vai reduzindo isso até você conseguir identificar demograficamente em todos os estados e municípios como que essa pesquisa vai coletar esses dados, né? Para você não sair coletando dado aleatório, como parar a pessoa na rua. Essa é uma pesquisa residencial. Então, os entrevistadores foram à residência das pessoas de dia e de noite. Então, isso nos dá uma confiabilidade maior também, de que a gente está lidando com um cenário analisável, né? E aí, dentro desse cenário, é inevitável que você tenha uma margem de erro mais ampla também. Então, todas as vezes, isso é uma coisa sempre bom dar uma observada. Se você encontra uma pesquisa e a margem de erro estiver abaixo de 2%, 2 pontos, esquece, tem uma coisa esquisita ali. Então, aqui a gente tem uma margem de erro acima de 2 pontos, já está demonstrando como que esses dados eles passaram por um processo de avaliação depois, e a estratificação desses dados no documento completo, ela é muito detalhada. Isso, além da gente perceber que o Lula ele abriu uma margem bem extensa, também permite que a gente avalie qual o tipo de eleitor que a gente deveria se focar. Por exemplo, a gente observa que o Flávio Bolsonaro ele se mantém com uma base rígida entre 25 e 55 anos. Essa é a margem rígida dele. Então a gente tem uma possibilidade de fazer campanha para aqueles grupos ali, e aí você corta por idade, você corta por sexo, você corta por religião, você corta por situação econômica, você vai fazendo esses cortes e na campanha nos permite saber onde que a gente investe. Porque vai ter um núcleo duro quando você faz esses cortes, que é pouco provável que você consiga vingar uma campanha em cima deles. Mas nas margens, você consegue. Então, você vai fazer campanha para poder encontrar quais são as mulheres evangélicas acima de 55 anos, que não são de esquerda, que moram no Sudeste, que estão dispostas, que estão indecisas, que estão entre os votos indecisas. Você vai fazer campanha direcionada para aquilo. Dado funciona assim. E a gente já aprendeu a fazer campanha pensando em dados há muito tempo. Então, a gente não está ali só para observar que o Lula está ganhando, mas em cima de todos esses cortes, onde vale a pena fazer campanha? E a gente tem uma porcentagem de indecisos muito grande. Agora, quais são os outros elementos que cruzam com esses indecisos? Porque não é qualquer indeciso que vale a pena você falar, vou investir dinheiro numa campanha política para conseguir esse eleitorado. Se você investir errado esse dinheiro para fazer campanha onde não vai bater, é dinheiro jogado fora. Então, essa pesquisa da CNT, ela é muito específica com relação a isso. Aí vale a
pena analisar nesse curto documento de 93 páginas, o que está mais tá depois dessas intenções de voto. Isso nos interessa muito. Interessa também a gente perceber como que a rejeição ela modifica, porque você tem não só rejeição, mas você tem a possibilidade de escapar da rejeição. Então, essa pesquisa ela colocou perguntas que elas nos permitem identificar isso. Quais são os recortes do eleitorado que ainda estão disponíveis para escapar da rejeição? Então, você coloca uma rejeição alta para o Lula, mas aquele número bruto significa pouca coisa para a gente. Estratifica esses dados e você vai ver, dentro dessa alta rejeição do Lula, tem uma margem muito grande para pessoas que disseram não voto no Lula, mas que talvez vote, que talvez esteja disponível para receber ali uma campanha, né? Então, isso deixou a gente um pouco mais eufórico, talvez, com essa campanha, porque as margens são muito grandes. A gente percebe que é possível você conseguir ali mais 5, 6% de votos direcionados para o Lula e uma margem menor para o Flávio Bolsonaro para ele conquistar esses votos. Então, cada vez mais esse cenário se solidifica. Flávio Bolsonaro, o impacto que teve o caso Márcia para ele não foi só na intenção de voto, mas da indisponibilidade do eleitorado, com exceção lá do eleitorado que ganha acima de 10 salários mínimos, com exceção desse eleitorado, homens que ganham acima de 10 salários mínimos e moram no sul do país, ele está perdendo possibilidade ali. Muita possibilidade. Então, repito o que a Ana Raíssa falou, a partir dos dados dessa pesquisa, se torna cada vez mais crível que a gente tem como conseguir mais 5% de votos e o Lula levar isso no primeiro turno. Só para não estender nesse assunto da pesquisa, só comentar que eu acho que os colegas não comentaram, que muito das perdas dos votos, das intenções de voto que o Flávio teve, foram entre grupos que eram tradicionalmente, quer dizer, nem todos, mas foram entre os evangélicos, as mulheres e os jovens. Então, assim, foi até surpreendente. Eu acho que isso é algo que seria interessante o governo ir atrás de descobrir o que foi que causou essa mudança. Vitor, eu sei que você colocou tópicos interessantíssimos mais adiante ali, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui agora que está na pesquisa da CNT, foi como um exercício, assim, que a partir dessas respostas, o que vocês acham que seria, por exemplo, uma boa estratégia do governo para poder atingir os jovens? Aí você percebe como que esse tipo de informação nos ajuda, né? Na pesquisa, teve uma pergunta... Ele vai puxar a mesma pergunta? Achei que ele estava zoando. Rápido, ele vai puxar. É rápido. Frases que melhor descrevem a situação dos jovens. E aí, mais de 40% das pessoas, a grande maioria, respondeu que a frase que mais descreve a juventude no Brasil atualmente são acomodados por opção, têm falta de interesse e de esforço para buscar estudo ou trabalho, com mais de 41% dos respondentes indicando que essa é a frase que melhor descreve a juventude. E o Flávio Bolsonaro, apesar da queda entre os jovens, ele ainda tem uma votação bem razoável entre 16 e 24 anos, né? Então, quer dizer, a gente precisa em algum momento fazer campanhas para os jovens. Mas que tipo de campanha seria essa, já que aparentemente 41% da população considera que o jovem é um vagabundo. Então, não adianta fazer política para ele, porque a culpa não é da política pública, a culpa não é da escola e não adianta investir mais dinheiro, porque o jovem é um vagabundo, a gente tem que dar um jeito de dar um sacode nele, né? Bom, eu como mãe de jovem, única mãe de jovem aqui, eu acho que eu posso dizer que os jovens estão apáticos e desesperançosos. Os jovens, eles estão vivendo uma crise capitalista e climática e é isso, eu acho que os jovens não enxergam a esperança no futuro deles. Então, eu acho que o governo tem que mostrar possibilidades para os jovens, para que eles se motivem e se engajem com as questões sociais, com as questões do país. Como o governo vai fazer isso? Eu não sei, porque eu também estou tentando aqui lidar com a jovem do meu convívio e tem sido difícil, porque às vezes nem eu mesma tenho coisas esperançosas para dizer, né? Às vezes eu fico pensando, poxa, será que eu minto? Será que eu omito? Como é que a gente faz? Complexo, é complicado. Deixa eu já puxar esse gancho então. Eu não sei se há algo para fazer em termos de campanha, em termos de comunicação, que você possa dizer para o jovem e que seja verdade. Porque você pode dizer qualquer coisa, né? Você pode mentir pra caralho, inclusive para eles. Mas que seja verdade, outra história. E aí eu quero puxar um ponto da nossa geração. Aqui, majoritariamente, millennials, pelo que eu vejo em minha tela, somos todos millennials, né? Então, o que acontece, né? Prometeram pra gente, pra nós e pra geração anterior a nós, que foi a geração X,
diz que nós seríamos a geração do futuro, nós seríamos a geração da virada do século, tudo seria nosso, era só a gente se esforçar, era só a gente estudar pra caralho que tudo seria nosso. Mas veja, os nossos pais, os boomers, compraram as casas deles e os carros por R$2 e uma bala Sete Belo. A gente, se conseguir comprar casa, é papo de vender pack de pezinho. Não é tão simples. Então, assim, aqui em Brasília mesmo, porra, na Raíssa sabe, especulação imobiliária, bicho, é papo de maluco. Papo de maluco. É papo de galera vendendo um apartamento de 2 quartos na Asa Norte, num prédio sem elevador, por R$1 milhão. Papo de maluco. Então, assim, o que você vai prometer para esses jovens se a geração anterior a eles, a gente já tá tão fudido? Muito numa boa. E eu acho que, assim, tem uma falta de visibilidade desse jovem que é muito, muito, muito patológica, não só nesse governo, como no governo anterior, como no próximo governo, pouco importa, mas existe uma leitura ruim desse jovem que gente, esse jovem precisa de política pública, senão ele não vai sair da casa dos pais, senão ele não vai ter condição, senão ele não vai ter um emprego formal, senão ele não vai ser CLT. Então, assim, o que você pode prometer para esse jovem? Olha, que seja verdade, eu não sei. Agora, o que esse jovem precisa? Ele precisa de política pública. Muito que bem, muito que bem. Finalizamos, Rodrigo? Podemos? Muito obrigado a todos que Podemos. Eu estava tentando ocupar o tempo suficiente para você não falar do tópico do Lula no G7, mas espera aí, a gente ainda nem chegou lá. Vamos agora, Rodrigo, a ideia é essa. Então, mas você está já se antecipando muito. Vamos agora para o momento Jabá, que é o momento de brilhar novamente. Se a gente não tem muita política explícita para os jovens, a gente sabe aqui qual é a política que a gente vai propor para você, para os millennials, que é doe, apoia.se/midcast, verifique todas as categorias, a partir de R$5, você pode nos ajudar a manter aqui o episódio semanal, comentando os fatos da política nacional e aparentemente internacional também. A gente, a partir de R$20 lá no Apoia-se, a gente entrega para vocês conteúdo extra e você vai ter o seu nome lido aqui no final do episódio. A partir de R$50, você também recebe um link para acompanhar as gravações semanais aqui, ter acesso ao conteúdo antes de sair no feed, poder conversar com a gente, interferir na dinâmica do episódio. E a partir de R$100, você tem tudo isso e mais o nosso eterno amor. É o que a gente consegue prometer lá no apoia.se/midcast. Agora, se você não está em condição de ir lá se cadastrar e colocar um desconto aí todo mês, pense em participar da nossa campanha do Pix Recorrente, podcastmedia@gmail.com, é a nossa chave, repetindo, podcastmedia@gmail.com, R$1, R$2, R$3, R$4, R$10 mil, 30 milhões de ativos do Banco Master. Isso nos ajuda a ter episódios extras. Em junho a gente vai ter 2 episódios extras aí no feed para vocês, porque a gente conseguiu bater as 2 metas. A cada R$500 que a gente arrecada, a gente garante um episódio extra. Então tá aberta a campanha ainda para o mês de julho. Se a gente bate R$500, é um pauta livre. Se a gente bater a segunda meta, só o Vitor sabe, fica na surpresa. Se não tiver condição de apoiar financeiramente, vale compartilhar, vale comentar. Thaís sempre fala aqui em todo episódio, isso dá um incentivo pra gente. Quando chega no final e tem as cartinhas da Xuxa e vocês comentaram muito, isso nos ajuda demais. Aqui na descrição do episódio você encontra também o link para nossa lojinha, em que você pode adquirir produtos com as estampas do Midcast, com ilustrações de Thaís Kisuki, também para o nosso canal do WhatsApp, em que a gente divulga sempre que tem pesquisa do Midcast, sempre que tem corte, lança episódio novo, tudo sai lá. E o grupo do Telegram, que foi criado e é administrado por ouvintes, vai lá bater um papo com a galera. É isso, Victor Souza. É isso, Rodrigo Hipólito, perfeito. Lembrando que esse podcast ele não tem ligações nem com o Bet e nem com o Banco Master, né? Só para deixar claro aqui, nós somos financiados. Diga, Bia. Se o apoiador do Midcast fizer um Pix de míseros R$134 milhões, qual que é o benefício que ele ganha daí? A gente vai pagar uma noitada com degustação de uísques e neglones. Mas aonde? Em qual cidade, Rodrigo? Vitória, a cidade do ouvinte. A cidade do ouvinte, entendi. Anta Gorda. Anta Gorda, em Anta Gorda, com certeza. Com o valor desse aí, a gente consegue tratar o ouvinte assim, 5% do que o Vorcaro fazer pelo Ciro Nogueira, supostamente. E o massagem ouvinte... nos pés até. E o ouvinte ainda tem direito a levar 2 convidados para Anta Gorda para essa festa que a gente vai organizar com o dinheiro que ele doou. Então, assim... só não pode ser o Mota e o Jacques Wagner. Sim, a gente depois faz um edital, né, com a
mais restrições. porque também a música não pode ser Coldplay também. Tudo tem limite. Então, Bia, desde já você está convidada a nos ajudar a organizar este evento maravilhoso que a gente vai produzir caso tenha esse ouvinte doando módicos R$134 milhões. Maravilha, eu tô na fila, eu já tenho R$2. Beleza. De grão lá, em grão. De grão em grão, lá no Pix do Podcast Media, a chave, né? podcastmedia@gmail.com. Vamos agora para o nosso segundo bloco. Eis que mais um membro do clã Bolossauro encontrou-se com o destino aparentemente inevitável de sua linhagem, ser condenado pelo STF. Parabéns, ô Diego, por essa introdução de tópico. Agora é a vez de Eduardo Little Banana, condenado a 4 anos e 2 meses de prisão em regime semiaberto por tentar atrapalhar julgamento que apurou tentativa de golpe em 2022. Além da prisão, ele ainda ficou inelegível por 12 anos e terá de pagar R$162 mil em multa e perdeu o cargo de escrivão da Polícia Federal. A condenação foi proferida por unanimidade na primeira turma da STF, seguindo o voto do relator, o maridão de Dona Vivi. Bananinha e Desmaio foram às redes sociais reclamar que o julgamento seria ilegal, pois aconteceu a revelia do réu, que não foi sequer citado formalmente e foi defendido pela Defensoria Pública. Acusação que já havia sido rechaçada por Moraes no relatório, abre aspas. Até hoje, em momento algum, nem o próprio réu, em qualquer lugar, disse que mudou seu domicílio. Ele só disse que não volta para o Brasil por medo de responder pelos crimes que praticou. Pode o réu, qualquer réu, se beneficiar da própria torpeza? Fecha Belas aspas. palavras. Uau, belas palavras. E aí, ficaram felizes com mais uma condenação aí de uma Eu fiquei pessoa feliz aí do que quem clã leu a Bolsonaro? condenação foi o Dino. Você sabe que por dentro ele é só escárnio e deboche, mas por fora ele é um profissional da República. Então, é um momento na política brasileira você vê Flávio Dino lendo essa condenação, viu? Fica a dica de audiovisual aí. Minha tristeza é unicamente que ele não esteja no Brasil para receber a honra de ser visitado pelo PF. E a minha esperança é que ele ainda pode recorrer, mas depois que não puder mais recorrer, ele vai ser o quê? Foragido. Que sabor. E aí, mais alguém quer comentar sobre a notícia? É que é crueldade do Supremo condenar o cara a pagar multa e tirar o emprego ao mesmo tempo, né? Aí é Pra você sacanagem. ver como a justiça é má. Eu acho que esse detalhe foi um dos que me deixou mais alegre, o sujeito ser exonerado. Isso é muito bom, Eu achei que ele já tinha perdido o cargo na PF em um momento, há um tempo atrás, né? Que a Eu própria fiquei PF surpresa de permitiu. algum dia ele ter passado no concurso da PF. Não, eu acho que ele perdeu O de demora, né? o mandato, aí eu acho que foi essa confusão. Eu lembrava que já tinha tido essa informação. Podia estar Mas, num enfim. PAD, uma coisa assim. Mas agora já foi. Agora Assim, mas ele vamos é pensar que a ex-concursado. amizade do Lula e do Trump, ela se torne mais próxima, que eles realmente se tornem parças ali, né? Confiando muito um no outro. E essa condenação passe pelo recurso, não tenha mais recursos, acabou. Eu acho que ia ser até mais divertido do que ele receber uma visita da PF, ele ser detido pelo ICE. Isso ia ser maravilhoso, cara. Aí, tipo, o Lula faz uma ligaçãozinha ali, ô Trump, aí, cara, então tem um cara aí que tá incomodando, já bateu na sua porta várias vezes, um cara que tá rondando a Casa Branca, tá dormindo no gramado, nos parques públicos lá, então é ele. Imagina ele sendo recolhido pelo ICE, sendo deportado pro Brasil. Isso ia ser muito mais divertido. Eu sei que é pouco provável, mas sonhar é de graça. Nossa, e o Trump tendo que puxar na memória quem é esse cara, porque ele nunca sabe quem é quem quando o assunto é Bolsonaro. Isso é um prazer. Ele tá sempre meio, achando que um irmão é outro, que um é o pai, que não sei o que. Não sou amigo do pai dele não, hein? Eu só sei quem é. Disse que me ama uma vez, não tenho nada com isso. Essa semana mesmo ele confundiu, né, o Flavinho com o Bananinha, né? Mas ele Não tem que sabia saber quem era que quem. um é cabeçudo, o outro é cara de rato, o outro tá meio calvo. Tem diferença. Se ele prestar atenção, tem diferença. Só olhar direitinho, né? Curiosamente, o meio calvo é o que tem menos de 30 anos. Bia, você quer comentar alguma coisa a respeito da condenação do Little Banana? Nada a dizer. Olha aí, viu, Rodrigo? Era hora de você meter os meus pêsames só, assim, ó. Ora, quem diria que crimes têm consequências, né? Quem poderia imaginar? É
isso. Não tem muito mais o que dizer, não. Não, outra coisa importante dessa condenação é que já tira o réu primário, né? Então a próxima que com certeza virá aí é Chilindró. Aí é cadeia diretão, coisa boa. Alguém fez o JPEG lá aquela típica imagem de Big Brother, da família inteira, e vai ficando cinza e separa. Tipo, já tá cinza, Dudu já tá cinza. Qual será o próximo? E assim, por mais que pareça bobo, se uma imagem dessa cai no zap deles, você imagina o tremor. Porque essa galera morre de medo, cara. Na hora que ele recebe essa imagem lá, pronto. É realmente a ditadura está nos perseguindo. Quem vai ser o próximo? É melhor a gente se esconder em um bunker. Bom, já que comentamos esse tópico e sobrou tempo aqui no nosso reloginho, olha aí, vai poder até sobrar mais tempo para a gente comentar nosso último tópico antes da leitura de títulos, que é o quê? Um mini giro internacional, pois Trump e Irã assinaram acordo de paz. Entre os pontos do acordo, os dois países se comprometem a conduzir negociações para alcançar um acordo final em até 60 dias, com um prazo prorrogável mediante consentimento mútuo. Ou seja, não quer dizer porra nenhuma. Tanto que não quer dizer porra nenhuma que em menos de um miojo, após a assinatura, Israel atacou o Líbano. E seguindo esse mini giro internacional, Lula foi ao G7 e a cadeira ao lado dele estava mais disputada que vaga no jatinho do Vorkalo. O presidente da Coreia do Sul ficou esperando liberar para sentar lá. Inclusive vazou áudio do Lula dizendo que nunca foi esquerdista em uma conversa informal ali com o chanceler alemão e a diretora do FMI. O que vocês acharam mais curioso aí dessas notícias? O Trump assinando esse acordo com o Irã, eu gosto que nas reportagens, né, tá realmente assim, Trump, né, e Irã assinam, botando, né, o Irã no mesmo patamar do Trump. Eu vi várias dessa forma. E essa questão aí, né, do Lula dizendo não ser esquerdista, o Lula que viajou pro G7, falaram que ele inclusive antecipou, né, a viagem. Aí teve aquela coisa, ser recebido pelo Macron, aquele encontro anual, né, que eles têm, né, aquela coisa bonita, né, ele teve vários encontros ali bilaterais, não teve encontro bilateral com o Trump, mas trocaram ideia, segundo o próprio Trump e o Lula comentaram, inclusive lá o Trump, né, falou que, como é que é, a política do Brasil, ela tá muito perigosa, é isso? Foi algo nesse sentido, né, que ele comentou, e aí o Lula até respondeu e tal, mas como é que vocês viram aí essas duas situações? Posso começar. Sim. Primeiro vamos para que é uma parte que eu acho até um pouco surpreendente nisso, porque ninguém imaginou que o Trump ele pudesse começar a soltar a mão do governo de Israel, e as falas do Trump, elas são um pouco diferentes do que tem acontecido nos últimos eventos, nas últimas declarações, né? E isso muito para poder manter esse novo acordo, esse cessar-fogo, onde já teve outro cessar-fogo que estava em andamento, né? E uma das situações curiosas é que, pouco antes disso, o governo do Irã já tinha declarado, olha, a gente vai manter o acordo direitinho, vai assinar tudo, contanto que Israel não ataque Beirute. Isso foi pouquíssimo antes, assim, contanto que Israel não ataque Beirute. Israel mantém os ataques no Líbano, a gente quer que tenha o cessar-fogo completo, o Líbano tem que estar incluso, mas a gente ainda mantém porque Israel não atacou Beirute. O que Israel fez logo em seguida? Atacou Beirute. E, de imediato. Isso aparentemente deixou o gabinete do Trump e o Trump enfurecidos, assim, porque você vai estragar todo o rolê e eles falaram exatamente uma coisa que não é para fazer e você faz aquilo naquela hora, e o Irã retaliou, lançou mísseis em direção a Tel Aviv. E a declaração imediata do Trump foi, olha só, para Israel, vocês não vão lançar outro agora, porque vocês fizeram a merda, vocês foram lá e atacaram Beirute, o Irã estava em pleno direito de atacar de volta, e vamos parar por aí. Deu um chega mais no Bibi, como ele gosta de chamar, né, para encerrar a questão. Então é surpreendente que os Estados Unidos tenham aceitado o acordo, incluindo acabar com os ataques ao Líbano, né. O Irã vem como vitorioso nesse acordo, não era nada surpreendente, como a gente já vinha cantando essa pedra aqui. A gente fica muito nesse foco do que está acontecendo com o Estreito de Hormuz, com o Irã, com essa situação, mas também dá para se observar que nessas declarações os Estados Unidos mudaram o foco, agora a gente vai ter um retorno ao conflito na Ucrânia. Então vocês podem esperar já novos investimentos, novos posicionamentos do governo dos Estados Unidos com relação ao apoio à Ucrânia. Isso foi retomado a partir dessas últimas reuniões e da assinatura desse decreto,
direto desse acordo, porque também os Estados Unidos não podem parar completamente o seu posicionamento com relação aos conflitos internacionais. Isso é parte da política do Donald Trump também, né? Eles não vão encerrar. Se está encerrando essa situação lá, eles vão ter que colocar mais peso em outra. O que também pode representar um problema para essas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, porque você já tinha uma rejeição enorme do eleitorado americano para o investimento maior na Ucrânia. Então isso é algo a se ver nessas eleições de meio de mandato. A aprovação do Trump já está baixíssima, e se isso se verificar, se você retornar com o investimento financeiro e bélico para a Ucrânia, a tendência é que essa rejeição aumente. Isso durante essas eleições. Então pode esperar pelo menos ali uma derrota parcial, né? Então o Vitor resolveu colocar, falando que a gente não ia comentar tanto. Gosto da resposta do Lula também a esse sutil tirado do Trump, porque não surpreende em nada. Qualquer momento que ele vai falar sobre eleições na América Latina, ele vai assumir aquilo que é uma política oficial dos Estados Unidos, de considerar a América Latina como quintal de casa, de tentar intervir, mas eu acho que a resposta do Lula foi consistente nesse sentido, de dizer, a modo bem aberto, olha, eu não tenho problema nenhum se ele gosta da família Bolsonaro, né? Gosto não se discute, com aquela risada dele, que tornou a coisa mais interessante, falar, mas a nossa eleição é problema nosso e a eleição deles é problema deles também. Essa virada de falar, a eleição de vocês é problema de vocês, é interessante. De você falar, olha, vocês estão aqui dando foco na nossa eleição, mas o nosso sistema está muito bem consolidado. Vocês estão numa situação talvez muito pior do que a gente e tá vindo cá criticar. Então cuide primeiro do que está acontecendo na sua casa e depois você tente fazer algum tipo de intervenção aqui. E isso no momento em que a gente já percebe que quanto mais o Lula defende a soberania nacional, quanto mais ele bate de frente com o Trump de modo público, isso se reverte em uma maior aprovação do governo também, né? Então é meio que o Trump até dá para desconfiar da amizade deles, porque parece que o Trump levantou a bola pro Lula cortar. Olha, eu não tinha pensado por esse lado, hein, cara. Imagina ter rolado ali uma dobradinha combinada entre os brothers Lula e Trump, cara. Seria no mínimo interessante, hein? Ana Raíssa, você que é uma pessoa que sempre cita Zé Dirceu, esse visionário que já disse que o governo Lula não é um governo de esquerda, com o Lula confirmando que não é um esquerdista, Zé Dirceu estava certo mais uma vez, é isso? Zé Dirceu estava certo. Zé Dirceu, esse que foi um dos homens mais bonitos da América Latina. Vou sempre lembrar disso aqui. O Lula, de vez em quando, ele dá um fora desse, né? E tava demorando, acho que já tinha tempo já que não rolava. Uma fala assim meio, epa. Ou às vezes um sincericídio, às vezes uma fala muito despropositada, às vezes uma coisa muito fora de propósito, de contexto, de não sei o quê. Então essa aí também foi uma coisa meio, pra quê? Mas confirmando que Lula nunca foi de esquerda. Não sei, eu não vi, eu só vi essa fala, a chamada, aliás, não vi por que ele disse isso. Ele falou que sempre foi um líder sindical e tudo mais, tinha um contexto. Lembrando que foi uma fala que o pessoal flagrou, assim, né? Não foi... que é dessas falas que você pega passando, assim, ele não estava falando para as câmeras e pegou. Mas exatamente. Essa fala, né, embora agora o que você falou, então, casa com o que eu ia dizer mesmo. Eu não vi o contexto, não sei por que ele estava dizendo isso, mas essa fala casa muito com o Lula histórico, o Lula de início de carreira, que era o Lula que rechaçava a pecha de esquerda. Chamar alguém de esquerdista é bem recente, porque começou como um decalque do inglês, direitista e esquerdista a gente não usava no Brasil, a gente usava de esquerda e de direita. Então é um decalque, um recalque, olha só eu, eita Freud, é um decalque bem recente em língua portuguesa, chamar alguém de esquerdista e que surgiu com a carga pejorativa muito forte, chamar alguém de esquerdista, fulano é esquerdista ou direitista, né? Então talvez tenha um pouco disso, não sei, do Lula achar que esquerdista não é a palavra, mas dizia eu que o Lula histórico sempre puxou para si o rótulo de sindicalista e eu acho que o Lula beirou muitas vezes na sua carreira o rótulo de trabalhista,
né, se o trabalhismo no Brasil não tivesse uma ligação tão forte com a figura do próprio Brizola e tal. Mas eu acho que, se a gente pensar historicamente nessa divisão, né, do que é um sindicalista, do que é o Lula, isso casa com a figura do Lula, porque quando ele puxa para si, que não é o caso dele agora, mas é o caso, eu estou tentando fazer essa ligação com o Lula histórico. Aliás, leiam a biografia do Lula, que está sendo lançada em volumes pela Companhia das Letras. Assim, é muito compincha, né? Você vê assim, é muita puxação de saco, mas é interessantíssimo. Então, essa figura do sindicalista que o Lula sempre quis para si é uma figura, vem de um pensamento do próprio Lula que engloba que você não necessariamente precisa ser de esquerda ou socialista ou marxista para ser sindicalista, que o sindicalismo seria uma identidade à parte. Não desvinculada, né, disso, mas que mesmo quem não gosta de ser chamado de rotulado de esquerda, mas fosse sindicalista, seria abraçado e abarcado por essa definição. Então eu acho que tem um pouco disso. Talvez a conversa do Lula fosse neste caminho, mas é uma daquelas falas que você pega assim, né, meio gravando de baixo para cima, pegou igual da outra vez, há muitos e muitos anos, que pegaram uma fala do Lula, o menino falando para o Lula que jogava tênis, ou que queria jogar tênis, que gostava de jogar tênis, mas que o Lula podia construir quadras públicas, e ele falou, quem joga tênis? Esporte burguês, vai jogar futebol. E que foi um escândalo na época, o Lula falando isso para uma criança. Então foi mais uma dessas falas que aparecem assim, mas eu vejo, né, por esse ângulo do Lula sindicalista. Então eu não acho que o Lula nunca tenha puxado para si a ideia de que eu sou um cara da esquerda, um cara do socialismo, nunca foi, né? O Lula, ele tem um apego à sua figura de sindicalista que eu não acho ruim, vou dizer, né? E sim, respondendo mais uma vez, né? Está certo quem sempre criticou o Lula, falando que o Lula não é de esquerda ou que o PT deixou de ser um partido de esquerda, mas a gente sabe que é o que a gente tem nessa nossa América Quadra Latina miserável da história. Quadra miserável. Nossa régua sempre muito puxada para a direita, então a nossa esquerda é sempre o que é minimamente decente, você já enquadra ali. Ó, aqui na reportagem com ele, tá pior aqui, ó. sem ele. Pois é, aqui tá aqui, ó, na fala captada pela transmissão oficial do evento, o Lula diz, eu nunca fui esquerdista, eu era um dirigente sindical que tinha uma belíssima relação com o sindicalismo alemão, muito forte, uma relação boa com o sindicalismo italiano e uma relação boa com a União Geral dos Trabalhadores da Espanha. Esse é o contexto aí da fala do Lula. Sobre esse encontro, eu só peguei assim as fofocas, então eu vou trazer os memes e fofocas. Que primeiro foi o encontro, foi quando o Lula chegou para se sentar lá na mesa, que o presidente da Coreia do Sul saiu correndo para sentar do lado dele para começarem a fofocar, né? Pareciam duas comadres, assim. E aí a outra fofoca, comentário jocoso, curiosidade, foi que eu vi na página Memes Brasil, inclusive a curadoria da Memes Brasil nesse ano de eleição tá muito boa, então recomendo aí para ter conteúdos para compartilhar nas redes sociais, que Donald Trump assinou em Versalhes o acordo, né? Foi chamado de acordo de rendição, né? Que inclusive aí foi puxado aí da história que foi nesse mesmo palácio em 1919 que o presidente da Alemanha assinou o tratado de rendição e concordou em pagar reparações aos aliados. Inclusive o que disseram aí as fofocas foi que o Macron estava com um sorrisinho muito debochado no meio disso tudo. Um comentário muito rápido, dizer que é muito bom a gente tá marcando aí mais um número na cartela do bingo da queda do Império dos Estados Unidos, que é perder uma guerra para a Pérsia, sempre muito importante. Ai, é verdade. Ai, que delícia. Que maravilha. E aí, Bia, algum comentário sobre esse mini giro internacional? Cara, Lula não mentiu e eu concordo muito com a Ana Raíssa. Acho que Lula se criou e se cacifou politicamente falando com a ideia de ser um defensor do trabalhador, né, de ser um sindicalista, mas e eu nem iria tão longe sobre a questão do PT e tal, de o PT não ser um partido de esquerda, assim, hashtag quem me conhece sabe, jamais diria que o PT é um partido de esquerda, especialmente, né, nos últimos anos, mas
de fato, o governo dele tem características poucas de esquerda, pensando do ponto de vista teórico, obviamente. Lembremos que as coisas estão meio bagunçadas, né? A pessoa que é liberal hoje, ela também é conservadora, o que não faz sentido nenhum do ponto de vista teórico. Então, assim, as coisas estão meio bagunçadas. Mas, falando de governo especificamente, é um governo que tem pouquíssimas características de esquerda, per se. Mas queria só trazer um ponto aqui que me preocupa, e me preocupa mesmo, tá? Esse para mim é meu império romano, eu penso obsessivamente sobre isso. Que assim, Lula é um cabra que não tá exatamente jovem, né? Convenhamos. Não estou desejando a morte do senhor, tá bom? Eu quero deixar isso muito claro. No entanto, vai acontecer. Lula, daqui a quantos anos? 10, 15, 20 anos? Vamos colocar 25, sendo muito otimista? Gente, Lula irá. Ele irá desse mundo. E a gente não construiu até hoje nenhuma potência de esquerda que seja à altura de substituir o velhinho. E aí eu fico pensando nisso por que esse é meu império romano? Porque quando a gente não tiver uma candidatura viável de esquerda, que pode acontecer inclusive já nas próximas eleições, eu espero que não, mas pode acontecer, a gente vai ter uma disputa meio que de maluco, assim. Vai ser extrema direita com direita maluca. Vai ser direita maluca com direita mediana com direita que come de garfo e faca. Mas assim, serão vertentes da direita. A eleição para presidente vai virar o que a maioria das eleições para governador é. Exatamente. E eu acho isso preocupante, porque aí pensando do ponto de vista democrático, né? A ideia toda da democracia, né, é você ter não só a liberdade de pensamentos políticos, mas a oportunidade de você ter representação desses pensamentos políticos nos âmbitos públicos, né? Essa que é toda a graça da democracia. E aí, quando a gente parte desse princípio de que a gente não tem candidaturas de esquerda, e eu não tô falando nem de esquerda, tipo assim, nossa, foi esse martelo. Não, gente, tô falando assim, uma centro-esquerda, vai? Uma esquerda caviar, uma esquerda tilelê, sabe? Assim, a gente não tem. E talvez não tenha nesses próximos anos. E aí eu acho que é isso que o Diego falou. A gente vai ter candidaturas à presidência da República repetidas vezes que vão se parecer muito com essa dinâmica que a gente já conhece, que está acontecendo já há muitos anos nos estados. E nos estados e municípios também, né? Porque se a gente for cavucar esse buraco aí, as câmaras de vereadores, tudo bom? É um tal de direita com direita, com direita, com direita, com direita, com direita, que nunca mais se acaba. Enfim, queria só trazer esse ponto, porque esse para mim é um tópico que me pega e eu sempre fico pensando obsessivamente sobre isso. Excelente. Então vamos aqui encerrar esse nosso segundo bloco deste podcast não esquerdista e vamos agora para o nosso momento leitura de títulos. Movimentos convocam atos nacionais pelo fim da escala 6x1 para o dia 30 de junho. Estamos todos sabendo com antecedência. Esse é aquele momento em que, assim, todo mundo tem que ir pra rua. Ai, viajei pro São João. Vai, procura na cidade onde você vai passar o São João. Onde é que vai ser, que horas vai ser. Realmente é importante a gente fazer essa pressão. Eles têm que sentir uma pressão real, não meia dúzia de gato pingado na rua. Agora, eu tô vendo aqui dia 30 de junho é terça, é isso mesmo? Terça-feira? É terça-feira. Vai ser complexa essa manifestação terça-feira, né? Mas, enfim. A manifestação Mas no domingo não atrapalha ninguém. Manifestação tem que Isso que eu atrapalhar, ia tem que falar. chamar atenção, pô. A gente tem que Não, mas parar é pro com esse povo negócio poder de ir. fazer propaganda de fim de semana em centro de cidade, velho. Não tem ninguém. Então, mas qual manifestação da esquerda em dia de semana foi relevante nos últimos, sei lá quantos anos? Não tem, pô. A próxima. Acho improvável, Não, mas eu acho que vamos vale ver. a pena a gente frisar isso de fato, porque a maioria esmagadora das pessoas trabalha de segunda a sexta, alguns de segunda a sábado. Então, assim, manifestações no domingo geralmente atraem mais pessoas porque as pessoas têm o tempo livre para ir, né? Então, assim, realmente é uma questão. E assim, se você quiser... encarnando a esquerda Ibis, né? Não vai dar certo. Ué, ninguém vai ir, não, acabou. no momento algum eu falei isso, só falei que é mais complexo, ó, dado o histórico recente de manifestações de esquerda. Tô sendo
pragmático, Rodrigo Hipólito. Vale lembrar que o horário de fazer manifestação é de manhã para o trabalhador não chegar ao trabalho. Né? Nada de fazer manifestação dia de semana, 5 horas da tarde, que tem gente que tem filho na creche para buscar. Pois é. E aí, para você se informar, segue lá o perfil da Erika Hilton, do Rick Azevedo, que eu vi os dois que divulgaram, né? Não sei se tem algum outro perfil que está concentrando essas chamadas, mas siga pelo menos lá um desses dois que você vai ter informações. Espero, ao contrário do que o Rodrigo Hipólito está me acusando de forma leviana, espero que as manifestações tenham sucesso, mas estou receoso. Mais algum comentário ou posso seguir? Justiça Federal condena a FUNAI a pagar 10 milhões de reais por danos morais a povo indígena do Mato Grosso. Ou seja, o orçamento da FUNAI pelos próximos 30 anos? É sacanagem com a FUNAI. Não que não tenha sido merecido, né? Mas enfim. Mas é. Ó, tô vendo aqui, ó, decisão atende a uma ação promovida pela MPF que pedia a reparação dos danos causados pela remoção forçada do território tradicional e a extinção da antiga reserva Tapaiúna. No processo, autores relatam uma série de episódios de violência no território, sobretudo a partir da primeira metade dos anos 1900. Ainda segundo a ação, uma expedição realizada em 1968, liderada por agentes da FUNAI, teria ocasionado disseminação de doenças infecciosas, especialmente gripe, entre os indígenas. Vamos condenar todas as igrejas. STF decide que provas em processos por crimes sexuais são nulas se houver desrespeito. Ponto e vírgula. Caso Mari Ferrer voltará à primeira instância. Não, é porque a Mari Ferrer, vamos fazer um resumo aqui, caso o pessoal não se lembre, né? Que foi uma moça que trabalhava numa boate, acusou um homem rico de Santa Catarina de ter abusado sexualmente dela, e com várias imagens, enfim. E aí ela foi basicamente humilhada durante o julgamento. Foi terrível. A vítima, então. Eu não sabia quem era. A vítima, exato. A vítima, Mari Ferrer. Então, esse caso dela foi muito noticiado, inclusive por isso, porque ele era uma pessoa com muito poder aquisitivo, muito poderoso, e aí teve que chegar no STF para que ela conseguisse ter alguma forma de justiça, porque em todas as outras instâncias ela foi revitimizada e foi extremamente humilhada. Ela, enfim, chorou durante o julgamento dela, porque o advogado do cara, assim, foi brutal, assim, foram cenas, assim, filme de terror. STJ mantém prisão de Buzeira e nega novo pedido de habeas corpus em investigação da operação Narcobet. Agora sou eu que não sei quem é Buzeira. Não, mas eu botei esse título aí justamente por isso, porque eu achei, assim, um título realmente pitoresco. Tem Buzeira, tem Operação Narcobet, e a gente não tem ideia do que isso esteja falando, cara. Mas o achei um bom título. já foi com Deus, né? Não, mas acho que nesse caso eu vou defendendo o jornalismo. Buzeira e Operação Narcobet não foram nomes que o jornalismo cunhou, né? Já eram nomes que estavam aí na operação. Então, mas assim, se não é uma coisa que chama a atenção por si, eles tinham que ter colocado o título de uma forma que não ficasse só que porra é essa? Ah, sim, isso aí eu concordo com você. Vídeo, 2 pontos. Lula anuncia que está 100% curado do câncer. Parabéns, Lula. E aí as pessoas fizeram, Lula tava com câncer? Foi Era câncer de pele, né? Esses anúncios de que a pessoa tá livre, tá curada e tal, leva tempo, né? Então, às vezes a pessoa faz o tratamento, barará, e tempão depois é que... Não é? Então, entra em remissão, né? 5 anos. Aí ficamos todos muito felizes em saber. Ele fez uma fala muito emocionada, né? Disso foi ótimo. Moraes dá 24 horas para Bolossauro explicar por que diabos mantinham a arma de fogo em casa durante a prisão domiciliar. E o advogado falou assim, onde está escrito que não pode? Nossa, hoje foi o dia de advogados malucos, né? Só advogados faltou quem? Do lanchinho. Só faltou o lanchinho, faltou o Youssef, porque já que a gente tá falando de advogado doido, pô, faltou os mais malucos dos últimos anos. O Acef. Agora eu acho que o Rodrigo já podia emendar no próximo, porque os dois temas são primos. Equipe de Bolsonaro inutilizou arma de fogo do ex-presidente por segurança, diz defesa a Moraes.
Segurança de quem será, hein? Que esse dia tava rolando briga em casa que os vizinhos estavam querendo chamar a polícia. Nossa, já pensou, menina, se esse homem desse um tiro em alguém, minha gente. Não, essa argumentação achei maravilhosa, né? Que falam que ele tá tendo alguns transtornos mentais, confusões mentais por causa de remédios e tal. E doideira e soluço. E aí inutilizaram a arma sem contar pra ele. Aí ele viu que a arma tava inutilizada e falou, gente, leva lá pra consertar. E foi quando pegaram na blitz da polícia do DF o cara com a arma do Bolsonaro, entendeu? E por que ele viu que essa arma estava inutilizada? Depois de brincar com ferro de solda, ele estava brincando com arma? Pois é. Hoje, eu jamais perdoaria Jair se ele desse um tiro na cabeça de Jair. Jamais. O que mais me pega sobre essa notícia é que a arma, ela só foi identificada, né? Assim, só tomamos conhecimento porque a arma saiu para passear. Isso me pega muito, gente. A arma tava dando rolê por Brasília, o que é isso? Isso me pega demais. Daqui a pouco vai sair o álbum da arma andando de moto, a arma andando de jet ski, a arma comendo farinha. Ai, nossa. Tá. Eu aceitaria vídeos de com, tipo, frutinha, só que com arminha. Arminha do Bolsonaro. Não, nesse caso, a arma mesmo, né? Não o gesto que ele ficava fazendo, né, cara? Isso. Enfim, vamos lá pro próximo. Caso Master, 2 pontos. Zema diz que, entre aspas simples, não volta atrás sob crítica a Flávio e que quem se aproximou do banqueiro, entre aspas simples novamente, tem que ser visto com reservas. Não precisa reserva. O homem que fez um vídeo gravando a si mesmo comendo a banana com casca. Ele acha que alguém tem que ser visto com reservas. Não precisa de reserva, sempre já tinha um particular. Muito bom. O Zema, a cara de sonso do Zema, ele tem um termo que um amigo meu usa que cabe muito bem no Zema, que é assim, se eu tivesse uma arma com 2 balas, eu dava 2 tiros pra cima e quebrava a cara do Zema na porrada. Cara, eu tenho um ódio do Zema. Porra, caralho, isso foi muito melhor do que eu esperava. É muito bom, não é? Não é muito bom. Caraca, muito bom, cara. Que vontade que eu tenho de socar a cara dele. Bicho otário. Inclusive, sou contra o apelido de Chico Bento para o Zema, viu? Chico Bento não totalmente contra, não merece. Nossa, quem cometeu esse absurdo, Nunca cara? tinha visto esse absurdo. Eu sei que eu no máximo aceito ele ser chamado de Inholau. No máximo. Ou talvez eu acho que ele tá mais pra Genezinho, filho do coronel. Quem diria que a xenofobia contra sudestino é real, né? Meu Deus. Sem acordo para análise de vetos, Alcolumbre enfia o dedo no cu e gira, né? Cara, Eu não tava esperando por essa, não tava. Eu também não. Sem acordo para análise de vetos, Alcolumbre cancela a sessão do Congresso. Eu gostei que eu gostaria junto com a gente. Exato. E aí eu gostaria de perguntar pra Bia, semana de Copa, São João aí, foi realmente sem acordo para análise de vetos que o Alcolumbre cancelou essa sessão? Ai, gente, assim, é complicado trabalhar dessa maneira, né? Não tem clima, não. Eu acho que é aquela desculpa padrão que o cara usa. Não teve acordo aí para análise de veto. Porra, mesmo, semana de Copa, São João rolando, perto já do recesso deles. Daqui a pouco alguém aparece tomando uísque no bico aí de novo. Pois é. Não, eu não me lembro quem foi o presidente da Câmara, que teve um dia que tava isso, né, junho, e aí os deputados, não sei o quê, mas vamos marcar dia tal. Não, mas dia tal é São João, eu vou pra minha terra. Aí ele, porra, assim não dá. Os deputados do Nordeste querem que o mês de junho todinho seja de recesso. Mas, gente, esse foi um dos maiores choques de realidade que eu tomei no início da minha carreira. Eu era muito, muito jovem, 20 e pouquinhos anos, e eu liguei para um gabinete para marcar reunião para um cliente meu. Esse parlamentar era fatalmente do Nordeste. E aí era tipo assim, dia 2 de junho, 3 de junho, era papo de muito início de mês, assim. Aí eu liguei no gabinete, falei com a secretária, falei, secretária, tudo bom? Queria marcar uma audiência, será que a gente pode marcar pro início da semana que vem e tal, ou final dessa semana? E ela, minha filha,
o fulano de tal já tá na base. Eu olhei pro calendário assim e falei, uai, o que tá acontecendo? Não, minha filha, é São João. Aí eu falei, dia 2 de julho, filha? Dia 2 de julho é São João? Não, desde o final de maio ele já tá na base. Então, assim, é real, tá? Isso não é meme. Deputado de parlamentar, né? Parlamentar de Nordeste, filha, é São João desde o dia 1º de junho. E vai até... E é o certo, São João E Campina começa Grande no carnaval são 30 dias de e festa. termina, sei lá. FIFA volta atrás e libera espanhol em todas as entrevistas da Copa. Confesso que quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei assim, que espanhol é esse que estava preso? E por que foi a FIFA? Eu levei uns bons minutos para entender do que estava sendo falado. Tá sendo ótimo, gente, ter o cérebro liso assim, de futebol, não sei nada. Não, mas Não, olha, e eu nada, que gosto de nada de futebol, não tô vendo nada dessa Copa. Fico sabendo, assim, no máximo, acompanho os memes. Soube que Não, a eu nem Alemanha meme. meteu outro 7-1, por exemplo. E Não, foi mas só já que estamos falando de Copa e estamos com a rainha do lobby brasileiro aqui, Bia, você sabe com quem que a gente fala para o Ancelotti botar o Endrick em campo amanhã? Gente, olha, eu tô nervosa, tá? Eu vou ser assim, eu odeio futebol, tá? Eu odeio, eu não tenho a menor paciência. Eu acho a coisa mais boçal do mundo, aquele bando de homem hétero correndo atrás de uma bola. Detesto. Ai, mas... Cala a boca, não grita. Não gosto dessa porra. No entanto, eu amo Copa do Mundo. Eu estou assistindo rigorosamente todos os jogos. Eu também. torci pro Uruguai, gente, como eu torço pro Brasil, vocês não estão entendendo? Não, eu gritava dentro de casa quando o Uruguai fez gol, eu tava assim, ensandecida, tava arrancando os cabelos. Agora, o Endrick na seleção brasileira realmente é um caso que a gente vai ter que investigar a fundo, gente, não é possível isso. O que ele fez? Ele botou ketchup na pizza? O que foi que aconteceu? Tá entendendo? Ele quebrou o espaguete na frente do Ancelotti? Não sei Ofereceu um mais. miojo pro Ancelotti, né? Ofereceu um miojo pro Ancelotti. Ah, deve ter sido isso, foi isso. Ofereceu miojo, turma da Mônica? Às vezes foi isso, você tá entendendo? Então, assim, a gente precisa investigar, a gente precisa de esclarecimentos, a gente precisa ter o porquê dessa. Não é possível, gente, não é possível isso. E outras coisas que eu também tenho dúvida ali naquela seleção brasileira, que eu acho que não cabe aqui, porque senão esse episódio vai ficar com 6 horas, né? Mas vamos que vamos. Mas só fazendo um último comentário da notícia, eu juro que na hora que eu abri a pauta, e eu peço perdão, tá? Eu juro que na hora que eu abri a pauta, eu li FIFA volta atrás e libera espanhola em todas as entrevistas. Eu fiquei, É pior. Ai, fiquei, nossa, Pior, mas durante as A entrevistas. audiência da Copa ia o subir que bastante. estava acontecendo? O que está acontecendo nessas entrevistas, gente? Rapaz, Como assim? Eu ninguém tô tá interessado perdendo essas nos jogos entrevistas? mesmo, E né? por falar em entrevista em espanhola, vocês viram que aquele bicho foi preso? Aquele brasileiro que acho que tá na Casé, aquele... Ai, engraçadinho. O Defante. Ah, o Defante. Defante. Ele já foi Quando eu solto? vi, Apareceu? Já, ele foi... Ele não foi preso, né? Ele Ele foi detido ali e tal, mas foi solto logo depois. Mas esse do espanhol foi muito bizarro, que tipo, a Copa está sendo nos Estados Unidos, Canadá e México. E a FIFA não botou como padrão a tradução em espanhol. Só, né? A tradução. Não era só não, é tradução, só não. quando a pessoa entrevistada fala espanhol, que tem que falar espanhol, não sei o quê. Mesmo duas pessoas falantes de espanhol tinham que o repórter fazer a pergunta em inglês e a pessoa responder em inglês. Você não podia fazer em espanhol. Então, porque não tinha o tradutor lá como padrão. Era bizarro isso, cara. Esse negócio de espanhol, eu só vi o povo pedindo para o Vini Júnior falar em espanhol, e ele disse, não, que eu tô com a seleção brasileira, eu vou falar português. Isso, aí eu vi. Mas aí também falaram que ele também teve essa atitude, né? A resposta foi ótima, mas também teve essa atitude porque não tinha tradutor para o espanhol na entrevista. Parece que a seleção escolhe qual tradutor quer. Aí eles escolheram, né? Inglês, italiano, por causa do Ancelotti, e não tinha espanhol. Aí também foi um dos motivos. Mas a resposta italiano? Não, é porque ele só fala italiano, tá? Porque eu ia reclamar. Não, aqui. pelo contrário. O Ancelotti fala espanhol, fala francês, fala inglês, mas sei lá porque escolher italiano. Mas a resposta do Vini Júnior foi ótima mesmo. Desenrola 2.0, 2 pontos. Trabalhadores já solicitaram Rcefrão 3,88 bilhões com B de bananada do FGTS para abatimento de dívidas. Eu tenho Eita, todo sentimentos mundo. conflitantes com esse título.
Mas parece que a população tá gostando do Desenrola 2, né? O que eu tenho visto é que tem sido benéfico. Teve também o imposto de renda, né? Que o pessoal tá começando a sentir agora, o dinheiro começando a aumentar, a melhorar. E teve também a história dos veículos para trabalhadores de aplicativo. Toda vez que eu entro no Uber agora e o Uber começa a chorar porque o carro é alugado, eu fiz, mas vocês estão vendo o financiamento do governo para carro de aplicativo? Ele, eu fiquei sabendo, mas eu não vi não. Eu disse, veja, aproveite. Aí, claro, né, que as pessoas que são contra chegam lá comentando, só por causa da eleição, é só porque está perto da eleição. Aí a gente fala o quê? É sim. A medida eleitoreira. Aham. Aproveita, ué. Essa questão do... É um título mesmo, como o Vitor falou, a gente fica com sentimentos conflitantes, principalmente pela falta de realidade de dinheiro, né? Porque não existe dinheiro. Isso aí não existe. Não existe. Mas está surtindo tanto efeito, como o Thaís lembrou, que agora, de volta e meia, um deputado de direita e extrema-direita, um deputado não, um parlamentar qualquer, tem falado assim, mas só teve desenrola porque a população já está endividada. Então, assim, fica tentando lembrar, né, que a população está muito endividada, está mesmo, mas tirando o benefício, querendo mostrar, só está acontecendo isso por causa disso. E então é porque está surtindo efeito, senão não estariam falando mal. Mas é muito preocupante que, né, isso aí seja o quê? Uma semana na vida de Vorcalo e está salvando tanta gente, né, da dívida. Preocupante. E é conflitante porque, por um lado, a vida do trabalhador melhora, né, com mais acesso a crédito, e, por outro lado, é dinheiro que está indo para banco para sustentar jatinho particular de alguém. Vitor, bota aí um áudiozinho aí da fala do Rodrigo. Tem que dilapidar as fortunas. Obrigada. E se a gente pensar, é justamente o que o Vorcalo estava fazendo, hein? Só que não faz com a própria fortuna. É verdade. É um comunista. Não, eu ia só comentar que é o companheiro Vorcalo. Companheiro Vorcalo. Companheiro. Pais são multados em quase R$1 milhão por não vacinarem os 3 filhos em Aonde? Aonde? Opção 1, SC. Opção 2, Santa Catarina. Opção 3, terra da... Como é que é aquela... Cabeção, como é que é aquela menina? Não, o apelido dela. Lana Del Reich. Lana Del Reich. Midsommar tropical. Essa também é boa. Cara, Santa Catarina é impressionante, né, cara? Não, vou dizer assim, tem mais, viu? Pode procurar direitinho que tem mais. Aí vai dar para resolver o déficit, a dívida brasileira só montando acabado aqui nele. Eu sei que não é o lugar, porque não é possível que alguém que escute a gente ache que vacina não é necessária. Você não se vacina por você, vacina é um pacto coletivo. Você se vacina pelas pessoas que não podem ser vacinadas por questões de saúde, porque estão em tratamento, porque são muito novinhas, alguns bebês, pessoas idosas. Então não é por você, filha da puta, é porque você vive em sociedade. Tem que ser multado mesmo. Tem que tirar essas crianças desses pais. É isso. Então agora vamos para onde? Cartinhas da Xuxa. Pouco para você ganhar, baixinho. Não fica desesperando, fica triste, não. Se você escreveu, falta muito pouco. Você já fez o mais difícil, que era escrever. Porque eu sei que tem muito baixinho que é preguiçoso. Mas os baixinhos que não são preguiçosos, um alô, hein? Que show da Xuxa é esse? Vamos lá, então, antes das cartinhas da Xuxa, como é de praxe, para os resultados da nossa MidQuest, a pesquisa mais confiável do Brasil. No episódio 21 da 9ª temporada, Peru Dividido, Nunes Marques e Pautas Bomba, nós perguntamos aos nossos ouvintes que outras perguntas sobre Tariflávio devem figurar nas próximas pesquisas eleitorais. Primeiro, quem levaria sua avó no jiu-jitsu? Segundo, qual cenário te faz querer rasgar o cu na unha? Novamente trazendo o cu aqui nesse podcast hoje. Terceiro, sobre que Tariflávio se cagou na TV? E quarto, você ouviu o áudio em questão de Tariflávio se cagando na TV? Então nós tivemos 6 votos no Instagram, 17 no Telegram, 19 no Spotify e, claro, 36 no WhatsApp. Em quarto lugar, com apenas 5% dos votos, você ouviu o áudio em questão? Em terceiro lugar, quase empatado com o segundo,
com 12% dos votos, qual cenário te faz querer rasgar o cu na unha? Em segundo lugar, com 13% dos votos, quem levaria sua avó no jiu-jitsu? E em primeiríssimo lugar, claro, a resposta escatológica. Soube que Tari Flávio se cagou na TV? E vamos anunciar que oficialmente a pesquisa MDA usou todas essas perguntas também, então se você abrir o arquivo lá de 93 páginas, você vai achar. Então vamos ao comentário do Tiago Vilbrito no Instagram, que quer compartilhar a saga da votação dele em 2022 na Irlanda. No primeiro turno, a embaixada tinha reservado uma escola de inglês em Dublin. Era uma casa apertada de 2 andares e a votação acontecia em algumas salas. Tinha muita gente para votar. Eu cheguei no local de votação às 5h30, porque eu era bartender e tinha virado à noite no trabalho e iria trabalhar no domingo. Teve gente que ficou mais de 4 horas e a fila fez volta no quarteirão inteiro. Foi péssimo. No segundo turno, eles fizeram num estádio, Croke Park. A fila estava enorme também, mas foi melhor organizado e conseguimos votar com mais tranquilidade. Foi muito mais rápido. Olha aí, vamos prestar atenção nessas votações no exterior. Cara, o Brasil é um país fantástico, né? Já pensou tá passando o irlandês lá indo comprar pão, ele vê uma fila e o que é aquela fila ali? Não tá tendo eleição no Brasil. Aí o vizinho... Rapaz, a fila chegou aqui. A fila chegou aqui. Sabia que o Brasil era grande, mas não sabia que era tanto. A Bárbara Aguiar comentou no Blue Sky que foi finalmente procurar a foto do X-Bolo e ocorreu a ela: seria o bem casado um mini X-Bolo? Porque eu, a princípio, concordo com Diego Esquinelo e aceitaria, mesmo sendo intelectualmente contra um X-Bolo. Mas bem casado é incrível, fica a reflexão. Inclusive tá tendo fila numa barraca de X-bolo aqui no bairro. Claro. Não, e aí depois complementou o comentário lá no Blue Sky falando que o Naked Cake, na verdade, é um grande X-bolo. É verdade. E por falar em X-Bolo, Renatrila disse no Spotify que adorou a participação do Rodrigo Basso e concorda com todos os comentários políticos que ele fez, com destaque para a polarização sobre o X-Bolo. Compraremos? Não. Recusaremos caso nos seja oferecido? Jamais. Eu vou ter que entrar nessa também. Se alguém me oferecesse um X-Bolo de algum sabor, que eu gosto do bolo, naturalmente, eu não ia negar. Olha aí, hein? Time X-Bolo sendo maioria nesse podcast, hein? Esse momento chegou. Bia, você é time X-Bolo? Ou é você hater? Ou você não tem ideia do que é um X-Bolo? Pode ter essa opção também. Gente, eu não faço a menor ideia do que é um X-bolo. Você consegue explicar aí, Rodrigo, já que é da tua região aí? Cara, é um bolo no formato de um sanduíche. Tá, mas é um bolo doce ou é um bolo salgado? Doce. É bolo, recheio. Sabe aquela comida que parece outra comida? Então, é um bolo que parece um sanduíche, um hambúrguer, assim. Tá, também conhecido como um bolo normal. Não, gente. Se você vir a foto, é escabrosa. Quando você ver a foto. Tá. Não, ele tem um recheio. Vou botar a foto aqui. Ele tem um recheiozinho normal. O X-bolo, ele simula um hambúrguer com coisas doces dentro. Tá na tela aí, Bia, o X-bolo. Isso aí, É isso aí, Mas esse é o conceito. Me diga se não é dentro. Ah, é dentro. Peraí. É dentro. Vou botar outra aqui então, peraí. É que a qualidade não tava muito ruim, não tem gosto de nada, aí, gosto de doce. Aí já horrível. não é dentro. Não. Que porra é esse negócio amarelo aí, pelo amor de Deus? Tô dizendo, é isso aí. Você acha dentro. que essa fila que tá formando na porta da casa do Rodrigo é daquele lá de esse horroroso aí comigo ninguém pode no fundo? Olha isso aí, que nojo. Esse aí é dentríssimo. Não, olha. Gente, tem um negócio, tem uma pasta dentro de um saco de plástico. Gente, Pra simular a maionese. E aí, Bia, é Deus, dentro? gente. É dentro, Bia? É dentro? Oxe, é dentro Boa, agora. Bia, olha aí. Me dê um negócio. Me dê um negócio desse aqui agora pra você ver se eu não amasso ao vivo. Ô, louco. Time X-Bolo, maioria. Que momento maravilhoso desse podcast. X-Bolo wins, time X-Bolo wins. Eu tô agoniada com esse homem escondido atrás desse X-Bolo, com vontade de afastar, passar pra frente do rosto dele. Mas ainda no compartilhamento de eleições no exterior, a Vivian falou que mora em Brisbane, na Austrália. E o primeiro final de semana de outubro é sempre feriadão lá. A família do marido australiano dela... é muito legal essa partilha dela. A família do marido australiano dela convidou
levou eles para acampar em uma cidade a 6 horas de distância. E ela avisou que não podia, pois é super difícil votar em trânsito. E primeiro eles acharam meio ridículo, porque ela não podia votar via correio ou mesmo alguns dias antes, como na eleição de lá. Inclusive, é uma cédula de papel e com lápis. Porra, com lápis? Nunca aqui no Brasil ia ter uma eleição com lápis grafite. Mas vamos em frente. Aí, depois, bateram palma quando ela falou que o nosso resultado sai em 8 horas. Então é isso, né? Hora a hora, né? Mais uma vez. A Cristiane Vasconcelos falou que acha que essa coisa da Michelle chamando as pessoas para serem mesárias tem segundas intenções. Imagina um monte de mesário do PL. Essa gente bebe detergente. Para sair dizendo que viu alguma coisa que invalida a votação naquela sessão não custa. Eu acho que a gente devia começar a fazer um teste psicotécnico aí para quem for mesário. Se vê que a pessoa já rezou para pneu, elimina. E BG Cran falou: Rodrigo Basso no Midcast, mais um capítulo da supremacia guaxinim, e depois disse que não existe o guaxaverso. Para finalizar os nossos comentários, Michelle Ellen falou que é igual ao Diego quando o assunto é vacina, que a única tristeza dela é quando não pode tomar alguma. E Midian Dias Prestes falou que também já estava pensando que o casal Martena era uma realidade. Fim. Maravilha. Tem Vamos lá, outra apoiadores que já são 00:15. Vambora. Ai, vamos lá para quem paga o X-bolo nosso de cada dia, né? Ana Carolina Ribeiro, Matheus Brazuca, em tempo de Copa, Bárbara Aguiar, Ana Carolina Mitchell, Carolina Fernandes, Sebastião Ferreira, ouvinte misteriosa, Ricardo Jaloto, Edna de Lourdes, Lia Drummond, Camila Braz, André Rezende, Leonardo Spor, ouvinte misteriosa 2, Eduardo Vasconcelos, André Benjamin, Bianca Damasceno, Denis Almeida, Jorge Afadi, Guilherme Anselmo, Luiz Menezes, Flávio Schioca, Mariana Duarte, Eduardo Leão, Joana Porto, Gabriel Pires, Wagner Gomes e Rodrigo Rocha. Muito obrigado. Ô Diego, só para entender, o Brusaca vai virar Brazuca durante toda a Copa, é isso? Exatamente. Só para entender. É obrigatório. É obrigatório. Aí fica aqui um beijo para o pessoal que vai custear o nosso futuro X-Torta. Bruno Teixeira, Lelê Riso, Maria de Fátima, Mariana Zampol, Carolina Leão, Hugo Albuquerque, Laís de Moraes, Cristine Medeiros, Pablo Cardoso e Rene Barcelos. E na categoria X-Pizza, Tiago Luiz Pereira, Amauri de Melo e o Alan da TI. O Vitor até saiu, né? E aí o Vitor caiu e aí a gente vai ficar aqui para sempre, porque não tem ninguém para nos liberar. Estamos presos. Cara, travou tudo aqui. O navegador sumiu tudo. A gente já tava achando que ia morar aqui para sempre já. Diego, temos enquete da semana, Diego? Temos. Se a MDA, a CNT trabalha toda semana, quem somos nós para tirar uma folga? E hoje a Midquest musical, né? Nós queremos saber aí qual a faixa do setlist de Taylor Swift Jacques Wagner supostamente teria curtido mais durante o show. A primeira opção é Miss Baiana and the Inimigo do Governo Prince. A segunda opção é Congresso Problems. Terceira opção, Look What Made Me Do, entre parênteses, trair o governo. E a quarta e última opção, We Are Never Getting um posicionamento acertado. Que engraçado como ele deve ter pensado, esse setlist foi feito pra mim. É mais a semana que a gente vai ter que reduzir. Eu pensei exatamente isso, Vitor, meu Deus. O Diego não existe. É o posicionamento acertado? Os outros três cabem. Eu não sei, teria que ver o limite lá. Acho que não cabe. Mas aí a pessoa vai fazer o quê? Vai ouvir o Midcast. Mas é só no Spotify, né? Que tem essa limitação. No WhatsApp não tem problema, não. Pois é, aí... Instagram também. Instagram também? A referência tá dada aí. A pessoa escuta o episódio e pega pelo início ali da música. A referência tá dada, são essas as opções. E aí, Ana Raíssa, créditos finais. E aí, eu gostaria de dizer que este episódio usou fontes de CNN Brasil, G1, O Globo, Veja, Carta Capital, BBC, UOL, Itatiaia e Revista Fórum. Esse podcast foi apresentado por Rodrigo Hipólito, Diego Schinello, Victor Souza, Bia Falcão, Thaís Kisuki e Ana Raíssa. E a edição será dele, Vitor Souza. As nossas redes sociais são midcast.com.br lá no Blue Sky, Podcast Mid lá no Instagram
e podcastmedia@gmail.com, lá na rede social do Banco Central, que é a melhor rede social que tem, que é o Pix. Exato, e eu fiquei esperando, Ana Raíssa, ter ali nos créditos finais playlist da Taylor Swift também, como Porra, uma das fontes. Deixa eu agradecer aqui, antes da gente terminar, mais uma vez a Bia por ter topado participar aqui do Midcast, 2 horas e 31 minutos de live, mais uma maratona aqui que a Bia topou. Desculpa qualquer coisa e muito obrigado, Bia, mais uma vez. Que isso, gente. Adoro sempre estar com vocês. Muito obrigada e nos vemos em breve. Tem muita treta até a eleição, é nóis. É isso aí, então. E quem quiser te achar, onde te acha? Qual que é o... @patada de pantufa no Blue Sky, @patada de pantufa no Instagram, e são essas as redes sociais que eu tenho. De resto, não me encontrarás. Perfeito. Então é isso, gente. Fechamos aqui mais um episódio. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Diego, Thaís, Ana Raíssa e novamente Bia. E semana que vem estamos de volta. E para quem está escutando no início da semana, né, o episódio sai dia 22, dia 23 de junho, temos o quê? Midcast ao vivo, episódio extra para os ouvintes, com o Game Show ao vivo. Show do Quentão. Show do Quentão, exatamente, com participação especial. Teremos aí na próxima terça-feira. Se você está escutando isso muito depois, vai lá no YouTube ou no próprio feed, você vai ver aí. Você já deve ter visto, não faz sentido o que eu tô falando, mas você pode ir lá no YouTube, no nosso canal, e assistir o episódio, caso você esteja interessado. Então é isso. Até a próxima semana. São 00:22, gente. Tá bom, né? Valeu, abraços. Valeu. Falou. Viva São João!